Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva Eleições 2024. Hoje a nossa pré-candidata, olha só, pré-candidata é Eslane Paixão. Ela que é a única pré-candidata de Salvador. Temos algumas vices, mas pré-candidata da chapa majoritária é ela. Conosco aqui na bancada, Isabela Garrido, ela que é apresentadora aqui da TV e da Rádio Câmara. Tudo bom, Isabela? Tudo bom, André? Mais uma vez um prazer estar aqui no Coletiva Eleições e é com muita honra que eu destaco que esse é o único programa que dá o mesmo tempo a todos os candidatos. É um programa que tem igualdade de tempo, né? De amostra para todo mundo, e isso é muito bom para quem está em casa assistindo e acompanhando, querendo saber um pouco mais sobre as propostas de cada um. Não sei pensar na felicidade de poder entrevistar uma mulher, porque sim, eu não poderia deixar você de fora, né? É, claro, é uma honra também entrevistar a única candidata mulher à nossa prefeitura aqui. Pois é, Ivan Santana, ele é, mais uma vez, jornalista, poeta, escritor, mobilizador social, responsável pelo site Repórter Hoje, Rádio Web Hoje Brasil e vice-presidente da Associação Criança e Família e Mais, representante do subúrbio ferroviário. Agora eu não sei se eu chamo mais ferroviário porque não tem mais trem, viu, Ivan? Subúrbio. É um prazer estar mais uma vez aqui no Coletiva Eleições, onde a democracia faz presente aqui. Hoje especial porque temos uma mulher. Nós lá, viu, André, a gente trabalha muito com empoderamento feminino, incentivando as mulheres na política, então é muito bom estar aqui hoje participando da bancada. Pois é, Letícia Rastelli, ela é repórter, jornalista, apresentadora aqui na Rádio Câmara de Salvador. Ela, inclusive, esse ano ela estreou um programa que são os bastidores do plenário Cosme de Farias. Volta e meio encontro com Letícia lá em cima. Conhece de política e não podia fazer falta nesse time, né, Letícia? Muito obrigada lá a todos. De volta, inclusive, né, ao Coletiva Eleições, porque a gente já teve aqui na última edição, e muito orgulhosa também de estar aqui exatamente no dia que nós temos uma mulher como candidata, uma mulher negra, diga-se de passagem. É importante também a gente ressaltar isso, é um pouco da nossa representação, né? Então, hoje a gente vai tocar o barco e vai falar sobre isso, inclusive. Pois é, lembrar que desde o começo que nós gravamos no primeiro Coletiva, a gente menciona o nome de todos os pré-candidatos. Fomos a primeira emissora, a Rádio Câmara, TV Câmara, a mostrar todos os pré-candidatos. Que fique bem claro, não é por vaidade, por orgulho, nem por briga e por intriga da oposição, nem para combater as forças ocultas, mas a verdade tem que ser dita. Depois foi que começaram a mostrar. No começo só mostravam 2 pré-candidatos, mas a TV Câmara e a Rádio Câmara mostraram vocês desde o início, desde o primeiro que a gente mostra, não é isso, Isabela? É isso. E a nossa função social, né? TV Câmara é rádio, TV pública e rádio pública. Lembrar o seguinte, que o Coletiva é um programa que a gente deixa à vontade, tanto o convidado quanto os entrevistadores. Mas quando o assunto é eleição, a gente tem que ter um certo cuidado para que todos os entrevistados, todos os pré-candidatos tenham o mesmo tempo e tenham as perguntas semelhantes, né, e o tempo de resposta. Então, por isso eu vou ler aqui as regras, lembrando que a gente pode, em algum momento, fugir um pouco da regra para fazer perguntas que satisfaçam o interesse dos entrevistados e, logicamente, representam aqui a população de Salvador. A entrevista terá 2 blocos com os 3 jornalistas fazendo perguntas sobre saúde, educação, mobilidade, geração de emprego, políticas sociais e segurança. O candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, além de perguntas temáticas, o entrevistado responderá a perguntas de tema livre e os jornalistas farão questionamentos sobre o que quiserem. O candidato também terá 2 minutos para a resposta. A entrevista será finalizada com as considerações do candidato a prefeito de Salvador. Para você que está em casa, ter opções, né? Saber quais são os candidatos, quais são os pré-candidatos e escolher em quem você quer votar. A eleição começa 0-0 para todo mundo, não é não? Seguinte, ó, você conhece a Eslane Paixão? Vamos conhecer, vamos ver o perfil dela?
Eslane Paixão é presidente estadual do Partido Unidade Popular, militante do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas e pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Como presidente estadual da UP, apoiou a ocupação Carlos Marighella, resultando em 300 moradias populares, e a ocupação de mulheres por Casa Referência Preta Zeferina, que acolhe mulheres vítimas de violência. Eslane é a única mulher pré-candidata à Prefeitura de Salvador, com Giovana Ferreira como vice. A sua candidatura ainda não tem apoio de outros partidos. Pois é, agora que a gente conhece um pouquinho mais de Eslane, Unidade Popular é o partido dela. E popular vocês já viram que ela é. Eslane e Giovana, uma chapa só da mulher. Vou começar rompendo logo uma das regras, que é falar sobre os temas, e perguntar o seguinte. Todas as vezes que a gente entrevista a Blitz da Mata, não todas, mas a maior parte delas, eu estou aqui com nós somos 4 repórteres de rua. A gente não viveu a vida toda no estúdio, né? E sempre que a gente conversa com Blitz, que ela tem oportunidade, ela fala, já estou cansada de ser a única prefeita de Salvador, não aguento mais essa ladainha de ser a única prefeita de Salvador. Eslane, será que você vai romper esse paradigma e vai ser a prefeita de Salvador? Então, André, né? Estou trabalhando para isso e espero que sim, porque como você começou falando, André, essa corrida ela é desleal e apesar da eleição ela começar agora, né? Mas primeiro eu queria agradecer, né? A Letícia, a Isabela pelo espaço, né? As duas por estarem aqui também, o Ivan Luiz. Eu queria dizer que não é uma corrida leal, porque enquanto os outros partidos já têm seus candidatos fazendo suas pré-campanhas há muito tempo com fundo partidário, coisa que o nosso partido é o único no Brasil que não tem direito. R$0 nós temos. Então, é uma corrida extremamente desleal, porque a gente está do zero, nós da Unidade Popular do zero, começando essa corrida para poder apresentar nossas propostas, apresentar o nosso programa. Então, por isso também eu queria agradecer muito pelo espaço, porque, como vocês falaram, é uma TV pública, é uma rádio pública e nós valorizamos muito isso. Então, ter esse espaço e poder estar aqui dialogando com vocês, infelizmente não é o que acontece, né, na maioria dos dias, de estar aqui de frente com trabalhadores, né, também que estão fazendo esse trabalho incrível. Então, eu queria também saudar, assim, e agradecer o espaço. Mas, sim, estou pronta para ser prefeita de Salvador. A vida me preparou para isso. Inclusive, eu disse isso hoje na entrevista de manhã. E que eu espero que ao longo da entrevista possa estar mostrando isso para vocês. Pois hoje eu vou dar honra a você, viu, Ivanzinho? Você penou tanto no último programa que hoje você vai ser a Isabela que pediu para mim. Ela tem que fazer a primeira pergunta. Obrigado, vida. Saúde, Ivan Santos. Saúde, Ivan Luiz. Pergunte sobre saúde. Vamos começar o tema. Eslane, a gente sabe que Salvador é uma cidade complexa, né? E a periferia é enorme, os bairros periféricos são enormes. E saúde, por mais que a gestão atual tenha aí construído novas unidades e fazendo concursos, mas ainda é uma situação carente. A gente observa pelas feiras que são montadas, não só pela gestão, mas também por associações, igrejas. Como amenizar essa situação da saúde, principalmente a marcação de exames, que é um dos gargalos que toda a gestão enfrenta, principalmente quem está aí à frente da pasta da saúde. Eu acredito, Ivan, que a gente pode resolver isso priorizando a saúde pública, investindo na saúde pública e isso que você falou, com os concursos, que a gente percebe ainda, né, o quanto de profissionais ainda é escasso, e sem falar na regulação, porque a gente passa meses, digo isso, né, porque já fiquei meses aguardando um especialista e, infelizmente, tive que fazer com a imensa maioria da nossa classe trabalhadora aqui, né, juntar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e fazer no setor privado, porque a gente não vai fazer como muitos que hoje morrem na fila dos hospitais ou morrem esperando marcar uma consulta, marcar um exame. E isso, apesar, né, do prefeito Bruno Reis dizer sobre a criação dos hospitais, que são muito importantes, né, maternidade, a verdade mesmo, a realidade que acontece hoje, inclusive no nosso subúrbio, né, que eu, enquanto suburbana, também posso dizer isso com certeza. Não tem em todos os bairros um posto de saúde. Para você marcar uma consulta, é uma luta, entendeu? Qualquer atendimento básico.
não é a maioria que consegue. Então, o investimento na saúde pública, para nós, é urgente. Né? A prioridade zero dessa cidade tem que ser isso, né? Porque não dá mais para a gente ter uma cidade extremamente rica como Salvador, mas com índices ainda de desnutrição infantil e várias outras questões, como o mapa da desigualdade apontou na última pesquisa que eu estava acompanhando. Então, acho que é isso, assim, a gente priorizar a saúde, eu digo isso porque vivo na pele, então nada mais correto do que a gente que sente, que sofre, que sabe o que é viver, porque infelizmente eles não usam, né? O sistema de saúde público. Eu aposto que se qualquer vereador ou prefeito utilizasse, a gente teria um serviço de excelência. Antes de passar a pergunta para a Letícia, a senhora fez uma declaração que Salvador é uma cidade rica. A maioria dos candidatos que a gente entrevista aqui, e a Isabela sabe disso, todo mundo sabe, Ivan também sabe, dizem que Salvador é uma cidade pobre, que arrecada pouco. A senhora falou que é uma cidade rica, eu não entendi. É uma cidade rica e a prova disso são os imóveis desafetados recentemente pelo prefeito e que mostra mais profundamente a raiz do problema, que é o interesse privado da especulação imobiliária sendo levado muito mais em consideração, muito mais como prioridade de áreas verdes, áreas que podem, inclusive, trazer tragédias, né, de níveis e de proporções gigantescas, como infelizmente a gente viu agora no Rio Grande do Sul. E Salvador está passando por essa crise climática também. Então, se a gente não tomar medidas, se a gente não utilizar esses recursos públicos que estão sendo utilizados de prédios públicos, terrenos públicos, para poder investir na vida do povo, a gente vai continuar sofrendo. Pessoas como eu, estou aqui como candidata a prefeita da cidade e que quero justamente governar para a imensa maioria do povo, porque governar para a minoria, isso aí já tem pessoas que fazem. Letícia. A gente continua com o tema saúde, né, André? A senhora disse que conhece a realidade, né, do sistema público e afins, então a senhora sabe que há um horário limite, né, de atendimento que é bem restrito. Quando a gente pensa em uma população que trabalha diariamente, normalmente, ali das 8 até as 18, sem contar o deslocamento e afins. Uma das grandes problemáticas que apareceu, principalmente por conta da pandemia, com relação à vacinação, foi o horário de atendimento. Normalmente, na maioria dos postos de saúde, das unidades de saúde, ele funciona ali até as 16. Então, aquela consulta, aquele exame que você pode fazer ali, ou a própria vacinação, ela ocorre no horário muito restrito. A senhora tem algum projeto com relação a isso? Principalmente porque, querendo ou não, existe aí uma questão de carga horária até dos próprios servidores. Tem algum projeto nesse sentido para que possa ampliar mesmo, para que todo mundo possa ser atendido? Olha, Letícia, eu acho que o projeto principal é incluir o povo nessas decisões, porque, inclusive, esses horários eu aposto que não é consultado a população para saber qual é o melhor horário, qual é o melhor período, qual é o melhor dia. Porque, sim, a gente pode alterar a agenda, a gente pode, inclusive, contratar mais profissionais para poder fazer desse serviço de excelência, porque é um desgaste tanto da população, que passa muita raiva quando é atendido em vários momentos por profissionais que também estão exaustos, que estão cansados, que não estão sendo verdadeiramente valorizados, que não estão sendo remunerados devidamente. Então, eu acredito que nesse cenário, uma das coisas que eu tenho dito muito, eu vou dizer muito em todas as entrevistas que eu puder, é que a gente precisa ser consultado, porque a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente, né, enquanto população, não só soteropolitana, o povo brasileiro, quando se organiza para resolver os seus problemas da sua comunidade, faz muito melhor do que o poder público, infelizmente. Só não tem o dinheiro, que é isso que eu volto a dizer aqui. Tem dinheiro, mas não tem vontade política de resolver, porque, gente, dependendo de uma saúde pública precária e que investe no setor privado, esse mesmo setor privado financia campanhas eleitorais, se alia com grupos que garantem seus lucros, seus benefícios. Essa é a lógica desse sistema capitalista. E para romper com a lógica desse sistema, na nossa avaliação, é urgente você colocar como prioridade o setor público. A gente tem que fortalecer aqueles equipamentos que, principalmente quem acessa é a população pobre, carente, que no caso de Salvador está como ranking, né, na linha da pobreza. Nós temos esse vergonhoso índice, né, então vamos lutar contra ele.
Isabela. Eslane, uma outra queixa que é muito recorrente, né, entre a população de Salvador é em relação ao serviço da SAMU, que muitas vezes é um atendimento extremamente demorado, né? São muitas queixas e eu queria saber como que você pensa essa questão da SAMU, se você tem algum projeto para melhorar esse atendimento, melhorar a agilidade, a rapidez, porque a gente sabe que é um serviço bom e que consegue salvar muitas vidas, mas está bastante precarizado. E, né, a depender do local que você more, eles não conseguem chegar e demora muito, enfim. Qual proposta você tem para a SAMU? Olha, Isabela, não no caso de Salvador, mas eu queria dizer que isso da SAMU dói muito em mim, porque eu perdi uma tia nessa condição, da gente ligar para a SAMU e não chegar. E eu sei que, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que já perderam seus entes queridos porque não têm o dinheiro de pagar um transporte por aplicativo. E por incrível que pareça, eu estar dizendo isso aqui, é fora da realidade de muita gente. Só que para a maioria do povo, que hoje não está tendo nem o que comer, que não está tendo nem como se alimentar, fazendo uma refeição por dia. Imagine aí essas pessoas que estão morrendo e que não têm condições. Então, assim, essa proposta, assim, né, de você não só aumentar a frota. Eu recebi, inclusive, nas minhas mensagens, vocês mostraram na rede social, e eu queria também compartilhar isso aqui. Eu recebi uma das minhas mensagens de uma moça falando: meu sonho é trabalhar no SAMU. Eslane, me ajude. Então, assim, eu quero, não diretamente, não em troca de favor, mas quero que pessoas como essa moça que veio falar comigo possam realizar o sonho dela de trabalhar na SAMU, de salvar vidas e, claro, poder sobreviver, aliás, viver, porque a gente sobrevive, a gente está cansado de sobreviver, isso é verdade. Então, a gente entende que passando por essa questão, né, do investimento, por essa questão de rodar as prioridades da cidade, é você ter, sim, de fato, um corpo que consiga atender e que as pessoas não fiquem sofrendo. E a gente viu muito isso, não só durante a pandemia, mas em vários momentos, né, trabalhadores exaustos, sofrendo, cansados e que fazem isso por amor, sim, mas que precisam ser valorizados. A gente acha que é isso. Eu acho que não só o aumento da frota, você tem uma cidade que você consiga circular, porque a gente viu agora recente também uma declaração do prefeito de que Salvador é a cidade onde você consegue se movimentar, a cidade com o menor tempo de trânsito do país. Mas só que, por incrível que pareça, qualquer pessoa que anda de carro, você pergunta, a gente que está no buzu lotado, que fica 2 horas, 3 horas parado, sabe que não é essa a verdade, entendeu? Então, mudar, assim, a lógica. Eslane, a gente lê na sua história que você morou em ocupações. Sim. Aqui. É a sua realidade hoje ainda? Você ainda mora em ocupação? Eu conquistei minha casa, fruto dessa luta. Pois é. E eu vou entrar no tema educação. Eu tenho até aqui uma declaração polêmica do atual governador do estado. Vou deixar para algum colega comentar sobre isso. Como é que as crianças que moram nas ocupações fazem para ter acesso à escola, à educação? Como é que funciona a dinâmica, o dia a dia de quem mora na ocupação, em relação à educação? Em relação à educação, André, foi até bom essa sua pergunta, porque eu queria apresentar aqui para quem ainda não conhece o nosso projeto de uma escola nacional gerida pelo movimento de luta nos bairros, né? As nossas ocupações, elas trabalham justamente para poder fomentar, né, o esporte, lazer, cultura. Tem várias ações, né? Inclusive na página do MLB, sigam nossa página, gente, mlb.ba, de ações que a gente faz com as nossas crianças, né? Tem companheiras nossas, inclusive professoras, que fazem esse trabalho para além do horário das crianças que estão, né, matriculadas. Fora desse período, atividades de formação, atividades lúdicas, com teatro, com visitas a museus, a espaços que, no caso das nossas ocupações, a luta para morar no centro é justamente por isso, porque a gente não tem esses equipamentos no subúrbio, né? Então, assim, não temos um cinema, um teatro na cabeça da burguesia, dos ricos das nossas cidades e de quem governa o nosso estado. Isso não é pra gente, não é para pessoas negras, periféricas, faveladas, porque na cabeça deles a gente não tem direito e que a gente não pensa, mas é que o povo pensa, o povo produz muita coisa, muita arte, muita cultura, educação e, de fato, né, um povo que pensa, que se organiza, é capaz de utilizar isso também a seu favor e transformar a sua realidade. Então, por isso que a gente prioriza muito isso, né, nas nossas ocupações. Letícia. Seguindo ainda, então, essa questão da educação, aproveitar esse gancho que André já trouxe, já era uma questão que eu queria conversar com a senhora.
O governador, na verdade, houve aí uma portaria que acabou gerando toda uma polêmica, porque ela meio que fundamentava algo que nos bastidores já se sabia há muito tempo, que é a necessidade de aprovar os alunos. Aí a gente tem aqueles que são críticos a esse posicionamento e dizem que os alunos não estão aprendendo, que é essa a função, quando eles pulam, digamos assim, esse período estudantil. Mas também tem aqueles que aprovam, tem aqueles que dizem que essa questão de você reprovar o aluno acaba aumentando a questão da evasão escolar, que é um dos grandes problemas, inclusive, que a gente tem nesse setor, não só aqui na capital baiana, mas no país como um todo. Como é que a senhora analisa isso, já que essa também é uma prática feita, segundo os professores, pelo município? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu defendo desde a época que eu sou do movimento estudantil. O primeiro, antes do governador fazer uma declaração como essa, deveria ser lutar para ter passe livre estudantil para todo mundo, porque em algumas capitais do Brasil isso já é realidade. E hoje o movimento estudantil, a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, inclusive, vem pautando isso há muito tempo nas escolas e outras entidades estudantis, da necessidade para hoje você combater a evasão escolar, porque boa parte das crianças deixam de estudar. Eu era aquela menina, Letícia, que da música da Bia Ferreira, que quando chegava no busão e pedia carona para poder ir para a escola, o motorista dizia não. Então, assim, muitas das vezes era andando quilômetros e quilômetros para chegar na escola, para poder, entendeu, acessar algo que é nosso por direito. Mas como a gente tem, apesar da Constituição dizer que de saúde, educação, tudo é direito nosso, infelizmente o poder público, e esse poder público que cada vez mais aliado ao setor empresarial capitalista, consegue transformar tudo em mercadoria. E no caso do transporte público, a gente acha que ele não deva ser mercadoria. Então, você colocar uma medida, uma portaria que aprove o estudante a qualquer custo, mostra que o interesse não é você investir em educação, não é você investir num pensamento crítico de professores e de professoras, a sua imensa maioria de professoras que sejam de fato valorizadas, que sejam de fato remuneradas. Então, mostra, eu acho que o outro lado, que é de fato que o interesse não é você ter uma educação pública gratuita e de qualidade, e sim esse modelo, onde infelizmente a gente sofre num país de hoje ter milhares de analfabetos, e não só as pessoas que não sabem ler e escrever, mas analfabetos políticos, de pessoas que infelizmente não podem compreender a sua vida, o porquê, essa questão política mesmo. Então, a gente tem cada vez mais uma parcela da população que diz, não, a política não é para mim. Inclusive porque o que a gente tem são exemplos de políticos que querem que a gente não esteja mesmo, de fato, na política. Então, eu acho que é uma lástima, esse tipo de declaração, sendo que a gente tem várias alternativas para poder solucionar esses problemas. Eu falei um deles aqui, mas existem vários outros para poder solucionar a evasão escolar. Mas acho que é isso. Isabela Garrido. Eslane, ainda hoje a gente tem uma resistência muito grande por parte dos professores de aplicar a Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinar sobre história e cultura afro-brasileira, E pelo que eu entrevistei, tem poucos anos, uns 2 anos, 3 anos, uma professora, ela me falou que essa aplicação dessa lei, ela fica muito a critério de cada professor. Não existe uma regulamentação da prefeitura, tem que botar no cronograma tal e tal. Então, assim, o professor que quiser, ele dá, Fica muito ainda subjetivo. Você, como mulher negra, quando assumir a prefeitura de Salvador, que proposta você tem para isso? Porque a valorização da população negra é extremamente importante para que a gente possa também fazer com que essa população consiga ascender, E a escola ocupa esse papel também de valorizar e de contar a história da população negra. Que propostas você tem para isso, para garantir a aplicabilidade dessa lei nas escolas municipais? Olha, com certeza, Isabela, não só nas escolas, eu acredito que em mais espaços, porque a escola, ela é fundamental, ela é o básico, Então, eu acho que só o fato, de enquanto uma mulher negra, como você bem enfatizou, já mostra qual é o nosso objetivo, a nossa proposta, de fato, de inverter a lógica desse sistema que acha que teorias como a da Terra plana vão ser aceitas. Não vai. Não vai mesmo, porque se existiu escravidão nesse país, se existiram homens e mulheres que foram
escravizados, vendidos, torturados, mortos e tiveram toda a sua cultura, tiveram toda a sua vida apagadas, nós vamos lutar por uma reparação de fato. E não vamos aceitar que... você falou dessa professora, né, que disse que tem pessoas que decidem ou não aplicar. Então tem que ser lei. E a lei ela é para ser garantida. De que todas as escolas, de que todas as instituições reproduzam de fato, né, o que... a história do nosso povo, né? A nossa história de fato, para que a gente não viva cenas como a gente viu agora, o caso, né, da jogadora do Bahia que foi chamada de macaca, né, por um treinador, e que foi um fato assim lastimável, inclusive deixar aqui essa solidariedade com essa jogadora, mas que na realidade acontece todo santo dia com a gente. E eu digo a gente porque a gente passa por isso todo dia, né? Não é uma vez só na nossa história, em algum momento. Então, para você ver como é urgente que todas as escolas hoje, não só da nossa cidade, mas do nosso país, combata, porque todo tipo de preconceito ele mata, mas o racismo, todo santo dia, chacina jovens nas periferias desse país. Porque a gente vê declarações de pessoas dizendo, não, porque era negro, né? Então tem que ter cuidado, tem que... já traz um estereótipo, né? Então acho que a gente precisa combater isso firmemente, tanto a prefeitura, o governo do estado, federal, cada um cumprindo a sua tarefa. Ivan. Salvador ainda carece de muitas vagas para as crianças nas creches, né? Mas, além da questão das vagas, uma coisa que me deixa sem entender é a questão dos horários das creches. Não. Porque eu imagino que a creche ela foi criada para ajudar as mães, principalmente aquelas mães que precisam trabalhar. Mas eu fico me perguntando como é que essas mães conseguem trabalhar se tem que deixar a criança às 8 horas e retirar às 16. E que empresa essa mãe trabalha que consegue, né, chegar depois das 9 no trabalho e sair antes das 15 para as 16 estar na porta da creche para retirar essa criança? Você pretende ampliar esse horário? Isso também demanda a questão de contratação. Como seria, de fato, uma creche que, de fato, funcionasse para as mães que precisam trabalhar? E vou além, Ivan. Não dá para resolver esse problema, né, só com a questão do horário, não. É você ter hoje uma iniciativa da prefeitura de R$81 para as mães, para algumas mães, poucas mães, poder pagar uma creche. Aí eu digo, o prefeito pagaria R$81 de creche para o filho dele, ou qualquer vereador dessa casa, porque eu também tenho, então assim, já compartilhando com vocês, o sonho de ser mãe um dia. E eu sei que eu vou deixar meu filho na creche, minha filha na creche. Com R$81 hoje, você deixa a criança em um lugar seguro? Não deixa lugar nenhum. Em nem lugar seguro, nenhum. nem seguro. E nem com nenhuma pessoa, porque acho que nenhum trabalhadora que cuide não faz, entendeu? Então, tem a questão dos horários e tem, de fato, essa questão que a gente diz. A cidade não é feita para a maioria. A cidade é feita para quem anda de helicóptero, para quem, sei lá, faz qualquer outra coisa da vida, porque eu já fiquei, e aí essa questão do horário, né, porque a gente não só tem que deixar o menino 8 horas na creche, mas 2 horas no trânsito, 3 horas, porque eu já fiquei aqui do elevador até a Baixa do Fiscal, mais de meia hora no ônibus, para chegar ali na Baixa do Fiscal, antes da Suburbana. Meia hora, porque o trânsito parou. Então, assim, a criança vai ficar lá na creche, porque a mãe está no engarrafamento de uma cidade que para na hora que quer. Mais de meia hora. E eu tenho gravado no meu Instagram, vocês mostraram lá o Instagram, tá aí mostrando que a cidade que não é planejada para nós não vai ter creche, não vai ter escola e não vai ter o suficiente, porque as mães têm que ficar na fila, dormindo ou comprando vaga para poder colocar a criança. Aí depois dizem, não, mas aquela mulher que não quer trabalhar. É a pessoa que não quer encostada, que quer auxílio, que isso e que aquilo outro, entendeu? Mas não resolve o problema do povo. Se resolvesse, e a gente sabe que tem como resolver, a gente não iria ver essa situação, né, de calamidade que a gente vive na cidade. Pois, eu vou entrar no assunto mobilidade, né? Você já falou de transporte, mas você associou o tema transporte na mobilidade à questão da educação, também. Da dificuldade que o estudante tem e da questão da tarifa zero para o estudante. A gente já ouviu aqui, nessa mesma bancada, de outros pré-candidatos, e temos ouvido, inclusive, até do próprio prefeito em exercício, uma certa vontade, não sei se vontade ou se tendência, a um transporte público para todos. Uma coisa que a gente não fazia parte nem do sonho, do imaginário de ninguém que está ouvindo o programa na Rádio Câmara agora, está assistindo TV Câmara agora. As pessoas nem imaginavam isso, né? Já se fala.
Já se conversa sobre isso. Tem uma declaração sua, se eu estiver errado, a senhora me corrige, por favor. A senhora fala que o transporte melhoraria quando não se pensasse em lucros. Quando não tivesse associado a lucros, assim, em serviços de qualidade para a população. O que a senhora imagina em relação à mobilidade? Eu quero também que nós não temos mais trem no subúrbio. Aí vamos... Para a gente não parecer que está falando bem de um poder e falando mal do outro. Então, claro assim, que não tem trem e não tem ideia de quando vai ter um VLT. A verdade é essa. Da mesma forma, o BRT não atende a todo mundo. Há quem diga que o BRT só atende o rico ou a quem trabalha para o rico. É o que a gente ouve falar. Então, governo e prefeitura. Enfim, o que é que a gente pode pensar? Cai na sua mão agora. A senhora falou que Salvador é uma cidade rica, então, ou seja, pelo menos alguém que tem otimismo em relação ao recurso. Mas o que a senhora faria com esse transporte de Salvador se a senhora fosse prefeito? A primeira coisa mobilidade. A primeira coisa é estatizar, porque não dá para você deixar... Sim, o lucro ele vai falar mais alto. O empresário que hoje superlota os ônibus, então assim, a gente está pagando. A prefeitura subsidiando de diversas formas, incentivando, e injetando dinheiro de quem? Dinheiro meu, dinheiro nosso, dinheiro público. E está dizendo que não está dando conta, está dizendo que não está dando o suficiente. Então, vamos estatizar. Porque a lógica de dizer que o que é público é ruim é justamente pensando nessa lógica de que eles sucateiam de propósito, sucatearam trem de propósito para poder agora fazer uma obra milionária, e aí a gente não sabe para beneficiar quem, entendeu? Então, assim, uma obra que gera milhões, um BRT que leva a gente de nada a lugar nenhum, que anda ali junto com o trem. Então, assim, a nossa defesa do programa da UP, da Unidade Popular, em relação à estatização dos ônibus, é justamente para que o poder público possa gerir e que não tenha por trás disso um interesse de lucro, um interesse de ficar rico, um interesse de deixar o ônibus sujo, fedendo, como né, muitas vezes a gente pega um ônibus lotado, fedendo, um calor retado, e aí você ouve discursos de que não está dando conta de que a prefeitura é quem tem que pagar, mas a prefeitura é o quê? É eu. Que está pagando é a população e está sofrendo, entendeu? E só quem não anda de ônibus é que não sabe disso. A verdade é essa. Então, o primeiro passo, Luiz. Ivan. A questão da mobilidade, realmente... Só para... Perdoe de interromper, Ivan. A senhora pega transporte público? Uhum. A senhora anda de transporte público? E como? Porque assim, só para quem está em casa entender... Acho que eu sou a única. Que hoje a realidade de Salvador... Não, tem mais, eu vou dizer mais. Tem mais aí. A senhora se sinta, com todo respeito, privilegiada, porque a maioria da população de Salvador anda a pé, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa do transporte, seja ele metrô, seja ele BRT, seja ele ônibus. Pois é. Ainda tem isso também. Nessa questão da mobilidade, como o André Brim frisou, a tarifa de 5,20 realmente foge das condições da maioria da nossa população, e a prefeitura criou um sistema de integração, onde retirou diversas linhas, principalmente dos bairros periféricos, e isso obriga com que a pessoa tenha que se deslocar para um outro roteiro para de lá fazer aquela integração que normalmente não atende à necessidade daquela população. Eu lembro que lá na região do subúrbio, quando foi retirada uma determinada linha, e aí eu conversei com a população, nós não fomos ouvidos, né? A gente poderia ter sido escutado para poder sugerir, dar ideias, né? E isso não aconteceu. Então, qual é a proposta, né, para que as pessoas de fato consigam, né, se locomover? A tarifa já é cara, mas que consiga atender, né, e facilitar também o comércio, né? Alguns pontos da cidade teve o seu comércio também prejudicado porque algumas linhas foram retiradas. Basta bater no Barroquinha. Mais de 100 linhas. Então, assim, é um grande desafio a mobilidade. Então, como superar, vencer esse desafio? Então, Ivan, você deu a receita. A população não é consultada. No meu bairro, a gente teve que lutar, fazer protesto, mobilização, para ter uma linha do Pirajá, porque não tinha lá em São Tomé de Paripe, e aí a gente teve que chamar a imprensa, teve que fazer ato e toda aquela mobilização. E eu queria dizer que também é uma inverdade que está sendo dita por aí, que o sistema ele é integrado, só que não é não, porque quando a gente pega o amarelinho, se não conseguir ativar, você tem que pagar uma vez, aí depois paga de novo. Então,
é umas histórias assim de que você percebe de quem não anda de ônibus, né? Então, integrado, porque alguém falou que é integrado, então eu vou reproduzir que é integrado. Não é. Então, primeiro é chamar a população para poder ativar os conselhos, porque a gente não tem, né, os conselhos de bairro, os conselhos, né, das regiões que poderiam, inclusive, decidir isso, das pessoas que utilizam o sistema de transporte, porque sempre é a mesma história, aquelas reuniões de conselhos de pessoas que vêm com seus carros e estacionam, chega lá, decide como é que vai ser, como é que vai mudar, qual é a linha que vai ter, que vai deixar de ter, e prejudica quem? Nós, porque todo terminal de ônibus que você chega faz qualquer entrevista, né? Então, vocês que são jornalistas bem sabem, é só reclamação, gente, é só reclamação. E o povo não reclama, não é porque gosta de reclamar, não. É porque tá pagando. E tá pagando 2, 3 vezes, 4 vezes, assim, se for contar os impostos que a gente paga, os diversos impostos, e um transporte que é o mais caro do Nordeste. Então, assim, não dá, entendeu? É muito absurdo. Acho que é isso, Ivan. Bela. Eslane, o ex-prefeito Assemineto, né, o governo de Assemineto, ele trouxe a iniciativa de incentivar as bikes pela cidade, né? Espalhou um monte de postos de bicicleta em parceria com a iniciativa privada. Agora fez também um braço, que é o Bike Comunidade, né? Que é gratuito, você não precisa pagar taxa nenhuma, mas ainda está muito restrito a poucos bairros. Só que a impressão que eu tenho enquanto cidadã é que ele começou e não terminou. Ele fez ciclovias em algumas partes específicas da cidade, deu a entender que iria colocar ciclovia na cidade inteira, não colocou. Basicamente, hoje está restrito às áreas de lazer, né? Orla, um pedacinho aqui no centro, mas bem pouco. Enfim, ele fez todo aquele trabalho de incentivar o uso da bicicleta como transporte alternativo, não poluente, etc. Mas, na prática, ele só incentivou o uso para lazer, né? Você tem propostas para incentivar de fato esse meio de transporte para que a população não fique tão refém também e seja um fator poluente a menos, né? Mas é um veículo de transporte mais barato, mais acessível, enfim. Você tem propostas para viabilizar de fato a bike na cidade? Isso é legislar em causa própria, ela quer virar ciclista, viu? Ah, mas é maravilhoso. A minha mãe vem pedalando de Feira de Santana pra cá. É mesmo? Então, assim, eu gostaria de dizer assim que eu amo muito pedalar e, assim, eu concordo com você, assim, é um negócio que é feito só pra maquiar, na verdade. Porque se você olhar para o subúrbio, mesmo que foi feito agora da atual gestão, que a gente sabe muito bem a relação com a antiga prefeitura, destruiu a ciclovia da suburbana, destruiu e ainda jogou concreto nas árvores, fez um processo assim totalmente de imposição e sem consultar mesmo a população. Eu acho que a gente pode pensar, né, iniciativas para que a toda a cidade tenha acesso, porque, como ele falou, é um privilégio meu andar de ônibus, e isso é mesmo, porque hoje a gente tem que pensar como um privilégio, né? Porque muitas pessoas utilizam o meio de transporte como a própria bicicleta para trabalhar, não só para o lazer, para o trabalho, e a gente percebe que a insegurança é muito grande. Então, pensar mais espaços, pensar outras iniciativas, inclusive que não inclua o setor privado, porque eu acho que, principalmente quando você envolve, né, esse determinado setor, é aquela história que eu já disse aqui, tanto em relação ao transporte ou à educação, qualquer outra saúde, que eu acho que é o mais grave, você sempre vai ter um interesse, né, do lucro, mesmo nessas iniciativas que a gente percebe assim, uma academia ao ar livre, que depois vai para a seleção, fecha. Então, eu acho que um negócio assim que a população não é boba, né? Percebe e sabe que aquele negócio ali é temporário, né? Uma coisa que, não, a gente pensou junto, a gente trabalhou junto, implementou e vai continuar, né? Então, eu acho que existem várias alternativas, essas questões das próprias ciclovias, né? Dos conselhos e de conferências para poder pensar isso, ver outros exemplos, né? Que existem em vários lugares do mundo, né? De uma integração maior com a bicicleta. Mas eu acho que principalmente é que não seja uma coisa só de eleição, sabe? Que não seja um negócio só para dizer assim, estou fazendo, e aí passou a eleição, acabou. E eu estou falando isso porque eu escuto isso todo santo dia, o povo dizer, é só eleição, lá vem mais mentira, lá vem coisa, entendeu? Antes de passar para a Letícia, eu queria também parabenizar o povo do subúrbio, porque nessa mudança de cultura, de usar a bicicleta como transporte, que é menos poluente e que causa menos transtorno, inclusive ajuda na saúde, né? Quem anda de bicicleta combate a hipertensão, combate a diabetes, combate a obesidade. Uhum. E a população do subúrbio
pelo menos ao meu ponto de vista, era a população que mais utilizava as ciclovias, a bicicleta como transporte e não apenas como esporte, né? Então, eu queria parabenizar o subúrbio. Tomara que, como você mesmo falou, falavam muito porque a ciclovia tinha aquele gelo baiano, um gelo baiano, né, em todo o decorrer dela, era perigoso que alguém podia tropeçar da bicicleta e cair, era muito perto da pista dos carros. A prefeitura agora levantou, colocou todo mundo no passeio, inclusive o ciclista, a ciclovia no meio do passeio. Ainda não atendeu, porque é questão de andar muito perto do pedestre e também teve o tamponamento das árvores, depois abriram, né? Precisa melhorar aquilo ali. É preciso prover uma maneira do suburbano andar de bicicleta, porque foi o povo que mais utilizou bem a ciclovia. Letícia. Você chegou a comentar, né, sobre o amarelinho, sobre essa falta ali, que na prática mesmo ele acaba não fazendo essa integração. Se não me engano, os amarelinhos foram criados na gestão de João Henrique. A questão, a princípio, esses amarelinhos vão funcionar para interligar ali os bairros para os principais pontos, para aquelas vias principais, por serem veículos menores, conseguirem passar, às vezes, por umas vias mais estreitas, e levaria ali até um ponto onde os ônibus passassem na avenida principal dos bairros. Esse objetivo ele acabou mudando com a chegada da gestão de ACM Neto, seguindo agora com a de Bruno Reis. A gente não tem mais o amarelinho com essa funcionalidade. Diminuiu-se muito a quantidade desses veículos e eles têm hoje outra funcionalidade, são utilizados realmente como um sistema complementar do transporte público, como eles são, né, efetivamente chamados. Há alguma probabilidade desse amarelinho voltar, se a senhora for eleita ou não? Isso não é algo que a senhora vislumbra nesse quesito de mobilidade? Então, Letícia, ele existe, mas não atende à demanda que hoje é gigante. Porque a gente está falando de uma população, né, de milhares de habitantes numa cidade que hoje não consegue se locomover. A verdade é essa. Se a gente for pegar a população do subúrbio, que o André falou aqui, boa parte não acessa esses espaços aqui. A gente tem museu, tem a Cidade da Música, tem vários lugares legais, lindos, ou outras regiões da cidade. Se você for falar com a imensa maioria de quem está daqui do subúrbio da Cidade Baixa para em diante, a maioria das pessoas não acessa esses outros lugares, o centro histórico, o centro antigo da nossa cidade ou outras regiões. Por quê? Porque não tem uma integração. Eu acho que o fato não está nem em trazer de volta ou não trazer, porque como você falou mesmo, a política de governos que acaba se, por conta de uma gestão ou outra, ou por conta de um governo que é estadual, e fica nesse jogo de empurra, né? Prefeitura, governo do estado, e quem fica no meio ali da corda bamba é a população. Eu acho que é principalmente no melhoramento, na ampliação e numa verdadeira integração, que não existe hoje, eu volto a dizer, não tem. E que se os ônibus que hoje circulam no subúrbio, eles são precários, são quebrados, são velhos, são acabados, o amarelinho é pior. Consegue, infelizmente, ser pior. E eu digo com experiência. Pois é. Seguinte, a gente esticou bastante aqui o bloco, eu até recebi bronca ali do nosso querido Raoni, né? Mas o programa tá bom. Se eu fosse você que está assistindo agora a TV Câmara, ou quem está ouvindo a Rádio Câmara, eu ficava atento, né? Porque vem coisa boa no segundo bloco. A gente vai falar no segundo bloco sobre políticas sociais, geração de emprego e renda e segurança, e mais aquela coisa de reunião de condomínio, o que ocorrer. E você fica ligadinho que a gente vai e volta, é muito rápido. TV Câmara, Rádio Câmara, sempre trabalhando com o melhor para a população. É rapidinho. De volta com o seu Coletivo Eleições 2024, hoje com uma pré-candidata. Falar com a boca cheia, pré-candidata, uma mulher, Eslane Paixão, do Unidade Popular, Partido UP. Conversamos sobre muitos assuntos no primeiro bloco. A vantagem da TV Câmara e da Rádio Câmara é que a gente repete na programação os nossos programas para que você tenha a oportunidade, né, de assisti-los novamente, até porque a gente tem plena consciência que é você, caro ouvinte, você, caro telespectador, que paga os nossos impostos, paga os nossos salários, é você que paga a luz, é você que paga a comida dos meus filhos. Eu digo isso com orgulho, com alegria, não tenho problema nenhum com isso. E por isso a gente fica o tempo todo, como diz tem um vereador da casa, não vou falar em nome de vereadores do momento,
porque em anos de eleição a gente não pode fazer, né, promover nomes. Mas tem um vereador que fala o seguinte, que a TV Câmara não só informa, quanto forma também. Essa é a nossa função. Falamos de muitos temas no primeiro bloco. Se você não assistiu, você vai assistir novamente numa reprise. Tem também YouTube, tem Instagram, tem as redes sociais, @TV e Rádio Câmara, né, de Salvador. Você pode achar tudo que a gente produz lá. A gente vai falar agora sobre mobilidade, geração de emprego e renda, políticas sociais e segurança. Não, já falamos sobre mobilidade, geração de emprego e renda, políticas sociais e segurança. Mas enquanto a gente bebia uma água, descansava aqui, eu vi que ela começou a folhear aqui a literatura, viu, Weslane Paixão? A verdade, pode fazer uma propagandazinha do seu Jornal da Comunicação do UP. Que delícia. Ela começou a ler, ela disse, ó, o Gregório disse assim, eu quero conversar com ela, eu quero 5 minutos aqueles 5 minutos do basquete, que é fundamental. Falar aqui sobre a literatura do UP, olha, você que está em casa, quiser acessar e conhecer melhor o Partido União Popular. Tá vendo aí, Flávio? Pegou, Flavinho? Mostrando ali para luzinha vermelha, olha lá. Pronto. Jornal, na verdade, posso fazer o merchan? Pode fazer o merchan rapidinho. É o jornal A Imprensa Popular, que está há 25 anos nas ruas, vilas e favelas, portas de fábricas, né? Nossa militância, na verdade, é quem constrói esse trabalho de maneira coletiva, mas também voluntária, né? Estudantes, trabalhadores também, que fazem a venda desse jornal por apenas R$2. Então, a gente autossustenta, a gente se constrói justamente para não ter aquele famoso rabo preso com ninguém, porque nós entendemos que isso que o Luiz falou, né, André Luiz falou, a gente não só informa, mas a gente está aqui formando a novas gerações, né, as gerações futuras que a gente, de fato, acredita numa sociedade nova, numa sociedade justa, numa sociedade onde não esteja, né, a exploração do homem pelo homem, né, da mulher pelo homem, porque a gente entende que a gente pode, sim, construir algo coletivo, né, em comum, e o socialismo é o que nós defendemos. E o Jornal A Verdade, ele vem defendendo isso há 25 anos, e agora ele é quinzenal, e estamos lutando para que ele seja, né, diário, e vamos conquistar isso, não tenho dúvida. Eu vendo esse jornal desde os 15 anos, inclusive, é uma honra. Daqui a pouco ela se aposenta como vendedora de jornal. O jornal Lembrou o seguinte, ó, ela foi a única pré-candidata que chegou aqui com todo o otimismo do mundo e declarou abertamente para quem quisesse ouvir ou ver que Salvador é uma cidade rica, né? Isso, Ivan, Isabela e Letícia. A gente só ouviu aqui em outros momentos que Salvador é uma cidade pobre. Salvador é pobre, arrecada pouco. Enfim, olha só. Que é pobre. A gente é conhecido mundialmente como a cidade da música e a cidade do carnaval. As pessoas dizem que a maior festa de população de rua do planeta Terra é o Carnaval de Salvador. E os números do Carnaval, eles assustam, espantam e impressionam. Os cachês, eu não vou falar de nome de artista aqui, porque o advogado tá de folga, viva. Mas são cachês milionários, né? Então tem artista, lógico que os artistas, grandes artistas da Bahia, de Salvador, eles trabalham o ano todo e no mundo todo, não é só em Salvador, né? Todo respeito a eles. Mas alguns artistas, alguns produtores, alguns donos de camarote, há quem diga que trabalham apenas de carnaval em carnaval e conseguem fazer a guia para o ano todo, de tanto dinheiro que se arrecada. Acontece que nós também figuramos algumas vezes, Salvador figura, você que está em casa assistindo a TV Câmara, quem está ouvindo a Rádio Câmara, como a cidade do desemprego. Como é que a cidade que faz a maior festa de rua do planeta pode às vezes aparecer no pódio como a cidade capital do desemprego? O que a senhora pensa em fazer para transformar essa festa, essa música, essas cifras milionárias que a gente arrecada com as festas, em emprego, em renda, especialmente para a população mais carente de nossa cidade, se a senhora for prefeita de Salvador? Olha, e que bom que você trouxe esse assunto, porque só nesse último carnaval, enquanto a gente estava vendo trabalhador ambulante recebendo perseguição, recebendo baculejo de guarda municipal, só nesse carnaval foi mais de 63 milhões de reais que a Ambev lucrou com esse monopólio das cervejas, né, da venda de cerveja no circuito. E enquanto isso, a gente tem, como você falou, Salvador sendo a capital do desemprego, porque como o estudo, né, que foi feito pelo Cidades Sustentáveis, tem uma organização que faz esse levantamento, que faz esse mapeamento de maneira muito séria, de maneira muito justa, e que mostra que nós somos a capital do desemprego. Então, para nós, assim, não tem como você combater
o desemprego sem você combater o interesse das grandes empresas. Assim, a gente está falando, eu volto a dizer, gente, é o lucro acima da vida. E eu quero dizer isso aqui porque eu sei que também tem uma parcela da... Eu estou falando para toda a população. Mas eu queria dizer para aqueles setores, como eu estava conversando com meu vizinho esses dias, ele falou, não, mas as coisas não vão mudar, porque o preto não vota no preto, a mulher não vota na mulher, e que várias questões, e como se fosse a culpa do povo. Eu estou aqui para dizer que a culpa não é nossa. Primeiro isso. Primeiro dizer que a gente precisa, sim, saber como, quando votar, mas eu não queria também perder a oportunidade de dizer que eu quero estar nos debates. E, assim, a Unidade Popular, né, apesar de ter lutado muito para se legalizar, né, foram 1.200.000 assinaturas, a lei não obriga a convidar o nosso partido para os debates eleitorais. E a gente teve um presidente na última eleição, só que ele não foi convidado, o Léo Péricles, o único homem negro, trabalhador e morador de ocupação. Então, ele não foi convidado para nenhum dos debates das emissoras, sendo que a lei, ela não exige, mas ela também não proíbe. Obrigado, não proíbe. Então, assim, eu quero estar nos debates para poder dizer isso, que a gente não quer uma Salvador que de carnaval em carnaval entregue na mão do setor privado rios de dinheiro, coloque lá os trabalhadores para poder reprimir trabalhadores e que durante os outros dias do ano não garanta o mínimo, que é para a população poder ter a sua vida digna, né? Gerar, como você falou, emprego e renda. E a gente, eu acredito que só vai, de fato, acabar com isso quando a gente ir cada vez mais minando esse setor que acha que pode, como você falou, os artistas, assim, por exemplo, a gente acha que a arte e a cultura ela é extremamente importante e o povo faz festa, né? Independente. Pode dizer que independente de prefeitura, independente de poder público, de câmara, de isso, aquilo, o povo se organiza e faz festa. Mas a gente não vê, por exemplo, essa valorização da cultura, para além também dos carnavais e de alguns determinados dias específicos do ano e para aquele setor privilegiado, assim. A gente está falando de diversos artistas, de milhares de artistas que são plurais na nossa cidade, mas que não tem incentivo de trabalhador que durante os anos passa a necessidade, entendeu? E quando vende o almoço para comprar a janta. Vende o almoço para comprar a janta. Então a gente precisa falar disso, dessa valorização, não só de um carnaval que gera humilhação, como a gente viu, né? Os trabalhadores lá que se organizaram, os ambulantes, porque estavam provando ali que, por exemplo, no carnaval, vocês viram aquela estrutura que eles montaram na areia, né? Para poder o pessoal vender ali em cima, correndo risco de vida. Então, assim, são umas alternativas, umas coisas assim mirabolantes que vai se criando e que sem a consulta do povo, gente, não vai. Se a gente não for consultado, dizer assim, como é que você quer a cidade? E também as condições para isso têm que ser criadas. Porque dizer assim, eu quero uma opinião do povo, se vira aí, não é assim. Então, a prefeitura ela tem que garantir o mínimo, tem estrutura, entendeu? Tem tecnologia para isso. Então, é o que a gente defende. Mas eu acho que a gente vai poder, a partir, inclusive, dos debates que vai acontecer hoje, a gente queria, inclusive, aproveitar o espaço também, para que as pessoas possam acompanhar nas nossas redes sociais, a partir do dia 15, muitas coisas que a gente está debatendo aqui, o nosso programa de campanha da Unidade Popular, né, das pré-candidaturas, ele vai ser lançado. E a gente está fazendo essa construção, inclusive com esses movimentos sociais, com essas organizações de bairro, de associações, de organizações que sabem o que é que Salvador precisa. Então, eu não preciso chegar aqui para vocês e dizer a receita do bolo, como tem muito candidato que fala, não, mas porque é isso, isso e aquilo. Mas só que nem vive o problema, como é que vai resolver? Eslane, eu como cidadã, né, eu acredito, não sei se, pode ser que eu esteja um pouco equivocada também, mas eu acredito que Salvador ainda explora muito mal o seu potencial turístico. Você acha que o turismo, ele ainda tem como... ele pode ser uma janela de oportunidades para gerar mais emprego, mais renda para a cidade, para tentar diminuir um pouco esse índice de desemprego? Eu acredito que sim, Isabela, porque se a gente tem uma cidade linda, a gente tem uma cidade linda, né? Ninguém pode dizer que Salvador, podemos dizer, é a capital de desemprego? É a capital que o povo passa fome? Infelizmente. Mas em relação a gerar uma economia a partir de um turismo que não só
garanta rios de dinheiro para a prefeitura, mas para as pessoas que trabalham, que sobrevivem, infelizmente, sobrevivem disso. Eu acho que a gente explorar isso, inclusive de um ponto de vista que não seja predatório, né, de destruição da nossa cidade, porque a gente teve agora exemplo mesmo da PL das praias, né, todo mundo acompanhou a privatização que a gente vem denunciando, a privatização das escolas, a privatização da saúde, mas agora, não contentes somente com privatizar o que é de costume, eles querem privatizar as praias para dizer não só que a gente não vai ter acesso à praia, é privatizar para poder fazer aquelas obras faraônicas, aquelas obras absurdas que eles conseguem umas licenças ambientais, não sei da onde, para poder ir destruindo o meio ambiente, para poder ir garantindo, inclusive, que catástrofes, como eu falei aqui no início da nossa reportagem, aconteça. Então, a gente não acha que Gente, eu acompanhei agora, né, um debate com os companheiros do Rio Grande do Sul. A gente tem feito com o Jornal A Verdade uma cobertura, acompanhado de perto, brigadas de solidariedade, inclusive do MLB, né, nossos companheiros da Unidade Popular. E a situação, assim, não é calamitosa de, nossa, que tristeza, como muitas vezes aqui chove, nosso bairro é alaga. E antes, né, muitos deslizamentos, muitas mortes. E agora a gente ouve, inclusive, do prefeito dizer, mas se não morreu ninguém, não pode reclamar. Eu vi uma declaração esses dias. Então, assim, como se tudo que a gente perde, tudo que a gente, né, as doenças que a gente pega, não fosse problema. Mas eu digo pior, a situação que está acontecendo lá e os relatos que eu vi na reunião da Unidade Popular, porque eu sou do Diretório Nacional, e os companheiros lá falaram, cheiro de morte nas cidades, nas ruas, nos bairros, em todos os lugares que você tá. É uma Palestina. Você pensa assim, perdeu tudo. Tudo. Uma mãe que perdeu tudo, uma avó que perdeu tudo. Uma mãe que num dia teve que enterrar sua filha por conta da enchente, no outro dia tá tendo que lutar, como essas mães aqui, ó, do nosso Jornal A Verdade, lutar para poder conquistar sua moradia e ainda ter a brigada militar lá agredindo e tratando os companheiros de lá como se fossem bicho. Então, assim, a gente acredita que a Salvador que a gente quer é uma Salvador que respeite a sua biodiversidade, que respeite, né, o seu meio ambiente, que respeite os trabalhadores e trabalhadoras que hoje não só vivem disso, né, de pesca, que vivem do turismo, que poderia ter, com certeza, não só esse turismo aqui, o Pelourinho, ou, né, coisa do tipo, e mesmo assim, quando tem um trabalhador, aí é perseguido, entendeu? Sofre perseguição, aí tem que ter a licença, mas a licença, às vezes, não cobre nem o dinheiro que você gasta, que você investe para, sabe, poder botar aquela guia. Então, são coisas, assim, que trabalham, de fato, para que a gente não tenha uma solução dos problemas, e sim um agravamento deles. E filas gigantescas, né, enormes, a gente vê o jornalismo ali cobrindo o período de festa, as pessoas se humilhando para poder conseguir uma licença, como minha vizinha mesmo, que dormiu debaixo de sol e chuva e ainda teve que levar porrada da guarda municipal, entendeu? Não dá para trabalhar. A pessoa se humilhar para trabalhar, imagine aí. Então, assim, não dá para dizer que a culpa é nossa. Eu não aceito, nunca vou aceitar você querer jogar nas costas do povo, enquanto os que deveriam estar trabalhando para resolver os problemas não faz, entendeu? Não faz e está pouco se lixando. Letícia. A gente tem em Salvador, né, a grande parte da renda do soteropolitano, ela está ligada ali ao terceiro setor, ela está ligada a serviços. A gente viu a pandemia mudar um pouco. Isso no país todo, mas principalmente no nosso país, que a gente pode falar com propriedade. A tecnologia esteve aí um pouco à frente. Hoje a gente compra de muita gente de fora, gente que consegue concorrer com preços e que entrega na porta de casa. Querendo ou não, isso tem feito fechar pequenos comércios e afins, e que emprega 1, 2 pessoas, mas que são, na totalidade, a maioria daqueles que empregam na capital baiana. Tem algo que você vislumbra que pode ser feito para acompanhar a tecnologia, acompanhar esse movimento e não deixar que os soteropolitanos fiquem desempregados por conta disso? Sem renda, na verdade, né? A gente defende, Letícia, o poder popular e o socialismo. E essa sua pergunta é muito pertinente porque eu vou explicar como seria isso na prática. A gente tem a tecnologia, só que a tecnologia hoje ela está a serviço do interesse de quem?
dessas grandes multinacionais, né, internacionais, de gente podre de rica, milionário, porque você falou, a gente conhece o nosso país, a gente vive aqui, só que a maioria das pessoas que hoje lucram com esses setores, tanto de serviços e outros, nem mora aqui. A verdade é essa, quem manda não é a grande, não posso nem dizer que existe uma grande burguesia nacional, é mais internacional, que manda e desmanda na nossa economia, que dita o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai produzir, mesmo comer, vestir, mesmo que eu não tenha condições de comprar um celular, mas ele vai dizer, não, é aquele celular lá, aquele iPhone, aquele negócio, ou aquele carro que a gente não tem nem dinheiro para poder investir. Então, quando a gente faz questão de apresentar o programa do Poder Popular, eu estou falando, né, dessa questão eleitoral, mas para além da eleição, para fora da eleição, que é o nosso principal objetivo. Então, eu estou aqui fruto de um trabalho coletivo, né, do trabalho dos meus companheiros e companheiras que constroem o partido, dos amigos, da família, dos aliados, de pessoas que veem o nosso trabalho, que veem a nossa postura e falam assim, porra, essa galera é massa, porque vê que a gente é aquela coisa da teoria e da prática, sabe? Então, o poder popular é justamente a gente utilizar essas ferramentas, utilizar essa tecnologia para melhorar a vida do povo e não continuar deixando na mão de meia dúzia de pessoas que não estão preocupadas com o nosso bem-estar. Então, sim, a gente pode, a partir da prefeitura e de relações com, se não forem as próprias instituições públicas, inclusive estatizar muita coisa que aí você teve nesse processo de anos para cá, várias privatizações, né, no nosso país, e assim também o setor da saúde em Salvador, com essas OS que estão privatizando. Aí a gente volta na questão da saúde, mas poderia citar vários outros exemplos aqui de setores que são privatizados e com isso piora muito, gente, piora. E é por isso que piora, viu, você, trabalhador, que fica cheio de ódio quando chega lá no posto de saúde. Ah, porque aquela mulher não sei o quê. Ah, porque tem um problema, às vezes, do funcionário, mas entenda que o buraco é mais embaixo. É o negócio do lucro, porque tem dinheiro, mas o dinheiro não está sendo aplicado para melhorar a nossa saúde, o nosso transporte, a nossa vida, o nosso emprego. Tudo isso poderia ser muito melhor, mas só que se a gente fica achando que a culpa é do outro, a culpa não é desse poder público, que a culpa não é dos ricos, dos empresários, desse pessoal que hoje está mais preocupado, sabe, em manter seu bem-estar social, aí a gente vai se perder. Então, venham se organizar, inclusive, na Unidade Popular. A eleição vai passar, a gente vai construir mais luta. Vai construir luta também durante a eleição. Então, assim, é possível. A gente tem várias histórias, vários exemplos no mundo. Não vou usar nem só o exemplo do Brasil, de diversas revoltas aí que a gente já fez, já mudou, já conquistou. Mas, eu vou dizer mais, a gente organizada é capaz de mudar muita coisa. A eleição é só um caminho, é só mais uma luta, é o voto, todo mundo vota, é obrigatório, mas, para além da eleição, tem muito mais coisa para a gente fazer, tem muito mais, eu falo dos exemplos aqui do MLB, porque a gente já conquistou casa, sem precisar eu ser prefeita, a gente foi lá, ocupou e conquistou. Quando você fala em MLB, parece que você vai falar em BL. Não, esqueceu esse daí. Agora, é a mesma impressão. Chega Deus você não tem impressão, Letícia? Acho que ela vai falar. Não. Enfim, Ivanzinho, é você. Olha, como morador da periferia há mais de 35 anos e trabalhando com jovens também há mais de 10 anos, toda semana ou quase todos os dias tem alguém me procurando lá na associação ou lá na porta da minha rádio, na questão do emprego. O jovem, principalmente o jovem que está terminando o ensino médio, ele quer trabalhar. E agora tem esse incentivo do governo, esses R$200, mas eles não querem os R$200, eles querem trabalhar, eles querem se sentir parte, né? É uma questão também de autoestima, né? A gente sabe que o governo do estado promove diversas ações, o município também, mas parece que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Me parece que quando vai para a prática, que não funciona, porque os jovens continuam batendo lá na minha porta querendo emprego. Então, como você, sendo prefeita de uma cidade como Salvador, que você frisa que é uma cidade rica, a gente tem uma cidade cheia de serviços, mas que os serviços ainda não são muito bem explorados como deveria, o nosso turismo também, como já foi falado aqui, o nosso subúrbio com belíssimas praias, mas que também não é explorado como deveria. Como inserir esse jovem no mercado de trabalho você sabe muito bem que eles estão ansiosos por estarem trabalhando, ter sua carteira assinada. Eu acredito, Ivan, que inclusive a gente resolvendo os problemas hoje de parte dos bairros, a gente já geraria milhares de empregos. Porque às vezes só no nosso bairro tem um bocado de obra para fazer, né?
um bocado. E agora, do período eleitoral, inclusive eles estão fazendo isso. Aí pega o pessoal ali que trabalha, que mora perto, não sei o quê, para fazer uma obra, para não sei o quê e tal. Mas passa isso, não tem outro incentivo. Mas tem os problemas do nosso bairro, tem os problemas da cidade e também tem, eu acho que principalmente, aquilo que a gente falou aqui, a quem serve esse Estado. O Estado, não eu estou falando a prefeitura. A prefeitura, ela trabalha, né, para o Estado. Só que a quem serve esse Estado que hoje a gente tem? Serve o interesse dos ricos. Então, se os ricos querem lucrar, eles vão demitir em massa e vai gerar um exército reserva de desempregados. E na hora que surgir uma vaga que pague R$10 para você trabalhar igual um condenado, sabe, horas e horas, e 20, 30, 50 horas, você vai fazer. Então, por isso que a gente quer inverter a lógica. A gente quer mudar na raiz do problema, do sistema. Não queremos só simplesmente, vamos gerar empregos, vamos fazer, vamos acontecer. Primeiro, a gente tem que mudar na estrutura da sociedade. E para mudar a estrutura dessa sociedade, eu estou falando aqui durante esse processo eleitoral, nessa pré-campanha, de algumas propostas, e eu falei de outras aqui que a gente vai estar organizando, então eu queria convidar todo mundo. Agora, todo mundo que, assim como a gente, também quer construir uma Salvador para nós, para construir essas propostas, essas coisinhas, esses detalhes objetivos que só quem vive, assim como você lá no subúrbio, só como a gente que está ali passando no dia a dia, aqueles perrengues, sabe, entendeu? Como é que vai resolver? Mas eu acredito que o propósito do nosso programa, do nosso partido, e aí sim tem que dizer, eu tenho partido, e o meu partido defende uma revolução, uma construção de um poder de fato feito pelo povo. E é isso, para a gente fazer, vai ter que mexer em muita coisa dessas estruturas que estão aí e colocar o jovem, não só o jovem, mas os trabalhadores que estão aí desempregados no centro da prioridade e não as outras questões, né? Eu acho que é principalmente isso, sabe? Pois é. E vamos falar agora de políticas sociais. E eu queria lembrar algumas coisas para a gente só linkar o pensamento dos nossos eleitores e dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes também da Rádio Câmara, TV Câmara. A história de Buda, né? Então, o pai de Buda era um rei, o pai de Siddhartha Gautama. Vocês lembram disso, né? E o pai de Buda protegia Buda de toda e qualquer realidade ruim do reino. No palácio era tudo muito lindo, mas no reino, ao redor do palácio, as pessoas passavam fome, eram doentes e tal. Então, Buda ele não tinha acesso a essa realidade. Quando ele teve acesso, ele saiu pelas portas abertas do palácio, ele se chocou com tudo aquilo e virou um grande idealista. Tem pais que estão ouvindo agora a Rádio Câmara e estão assistindo a TV Câmara, que escondem a realidade de seus filhos. Hoje é impossível você andar por Salvador e não perceber e não notar a população de rua. O viaduto do Politeama, aqui no centro da cidade, que fica próximo, vizinho de bairros nobres. Canela, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande, são bairros que margeiam o Politeama. E aquele viaduto inteiro do Politeama é a casa de várias famílias, as pessoas moram na rua. O Centro Histórico, que é um dos lugares turísticos mais visitados do mundo, não é isso, Isabela? Do mundo. Falar de mundo, também hoje é, né, um lugar de muitas ocupações e de população de rua. É absurdo. A gente sabe que a prefeitura atual ampliou o número do CRAS, o atendimento, os hotéis sociais. A gente também não vai dizer que a gente não está vendo tudo isso. Mas é ineficiente. Eu estou falando agora aqui com uma moradora de ocupação, que conquistou a sua casa morando numa ocupação pública. Se a gente olhar de maneira assustada e surpresa apenas, Eslane, parece que não tem solução para isso. Mas você vem de lá, você está dentro do movimento. Você saiu de lá, mas continua ajudando as pessoas que lá estão, né, com a sua experiência, com a sua luta. O que fazer para lidar com essa situação? Política social. O que você, como prefeita, faria para mudar esse quadro? Eu primeiro ia tirar da mão dos que hoje não deixam os prédios abandonados. Né? Tem prédio hoje com 20 anos de abandono, 12 anos de abandono, inclusive com dívidas com o Estado, com a Prefeitura. E dívidas essas que poderiam, inclusive, pagar esses prédios. Então, eu tiraria esses prédios públicos, prédios privados, terrenos abandonados, que não estão cumprindo função social, assim como diz a Constituição,
e colocaria essa população para morar. E acreditem em vocês, ainda ia sobrar, porque o estudo quem está dizendo não sou eu. Que aí muitos vão dizer, é leiga, é despreparada. Mas a Universidade Federal da Bahia já provou que tem prédio, imóvel, terreno abandonado, que poderia estar cumprindo função social para que as famílias morassem. Mas eu volto a dizer aqui para vocês, a prioridade não é essa. A prioridade é uma massa de pessoas alienadas que, não, infelizmente, não têm acesso à cultura, a lazer, à comida. Porque a gente vê, inclusive, tem um movimento População de Rua, né, que faz um trabalho também interessante na nossa cidade, mas os outros setores, né, que estão ali à margem, fazendo aquele trabalho assistencialista, né, de ajudar, de dar uma sopa, um alimento. Isso é muito bonito, gente, mas a gente quer viver numa cidade onde as pessoas não precisem disso, porque acreditem. E eu já morei numa ocupação, como o André que lembrou, e conquistei minha casa a partir disso. E eu lembro muito bem que Selma, que era uma das companheiras dessa ocupação, ela dizia, eu quero minha casa, e eu quero minha casa para ter minha dignidade. Então, Selma de Jesus Batista, que foi moradora da ocupação, e que veio a falecer, inclusive, antes da entrega das casas. Vocês lembram que lá em São Tomé de Paripe, aquelas casas ficou 10 anos abandonada? Saiu no Fantástico, saiu em vários lugares. É aquelas casas que ficou 10 anos abandonada, ficou lá numa guerra do poder público, prefeitura e governo do estado e federal, e as pessoas sem ter onde morar, pagando aluguel, como era a minha realidade morando aqui na ocupação Luiza Marim. Mas era, inclusive, bom, porque eu morava no centro, eu tinha tudo. Só que eu cheguei lá, o ônibus um caos. O posto de saúde para marcar um médico, nem fala a vocês. Creche, escola, as mães, às vezes, tinham que escolher. Eu ficava aqui onde tinha creche para poder botar os meninos na escola e ter, inclusive, acesso aos programas sociais para poder ter comida, ou então ir para lá e ficar sem nada. E essa é a realidade da imensa maioria. Então, não se leva em conta a realidade, a vivência, a relação que a gente tem com o nosso território, assim como acontece, inclusive, hoje, que os governos trabalham para expulsar comunidades quilombolas, indígenas. A gente tem vários exemplos, assim, para poder falar aqui de como o poder público, infelizmente, não tem preocupação nenhuma, entendeu? Com os interesses do povo. E a gente está aqui para governar para o povo, não é para uma minoria. Então, eu queria dizer isso, André, e assim, fortalecendo uma coisa que você trouxe, a realidade dos abrigos. Uma das coisas que a gente fez no Rio Grande do Sul foi abrir abrigos alternativos, porque nos abrigos da prefeitura estavam acontecendo casos de abuso de crianças e de mulheres, que além de perder tudo nas enchentes, então a gente teve que fazer ocupações, né? As nossas ocupações, aliás, foram inundadas, como o caso da ocupação Irmã Mirabal, e a gente teve que ocupar outras escolas para poder atender essas vítimas e mostrando assim a necessidade que a gente tem de hoje combater leis como essa agora que o deputado lá do PL apresentou, a PL 1904 do estupro, que na verdade fortalece o estuprador que está dentro de casa, que agride, que viola nós meninas e mulheres, e que coloca uma pena de prisão de 20 anos para quem foi agredida, mas o estuprador está aí solto, ileso, e contra esses, infelizmente, a gente vê que não tem leis. Tudo que acontece é culpa da mulher, é culpa nossa, é problema nosso. Então, quando é que a vida de uma criança ela vai valer mais do que esse discurso conservador de dizer que não pode abortar porque é a vida? Sim, mas a gente está falando de vida de crianças, de milhares de crianças que hoje no Brasil ou são obrigadas a ser mãe de um estuprador, ou então que perde a vida, porque não consegue levar uma gestação adiante, porque o corpo não está preparado. Então, assim, a gente precisa falar muito, né, de assuntos e de temas como esses que a sociedade pode ainda não estar preparada, aliás, parecer que não está preparada, mas a imensa maioria já entende que, por exemplo, debates como a legalização do aborto, debates como o fim das privatizações, né, de acabar com o lucro, de acabar com o interesse dos super ricos do nosso país, da nossa cidade, é urgente. Então, que a gente se organize e que a gente possa resolver esses problemas que são urgentes. Ivan. Com essa sua vivência em ocupações, certamente você ainda dialoga com muita gente, né? Tem muita experiência.
como mudar essa realidade das pessoas que sobrevivem como catadores, né? A gente tem essa imensa população em situação de rua, mas paralelo a isso a gente tem as pessoas que passam o dia todo nas ruas sobrevivendo, fazendo, né, essas coletas, né, seletivas. Mas eu percebo que tanto o governo do estado quanto a prefeitura ainda não tem uma política adequada para essa população. Eu acho que você, com sua experiência, como você trabalharia isso? Eu acredito que o trabalho que hoje é feito pelas associações, né, de catadores, né, a gente tem... Como eu disse, o povo sabe como resolver seus problemas, apesar de não ter estrutura necessária, de não ter um incentivo que seria necessário para resolver os problemas. Eu acredito que a geração de emprego e renda na nossa cidade, ela passa por aquilo que a gente disse aqui. As pessoas, elas precisam participar do debate. Elas precisam dizer o que é que está faltando. Porque catar latinha é um trabalho também e digno. A reciclagem, né, em si, ele é um trabalho digno. Só que a gente precisa entender qual é a demanda, né, qual é o caminho, de fato, para poder resolver um problema que não é daquela pessoa. O problema do desemprego não é de quem está catando latinha. O problema é do poder público, que hoje sabe que a gente tem uma cidade com diversas... com diversos buracos, assim, né, para serem preenchidos. E, infelizmente, não coloca, né, um caminho, uma alternativa, não está disposto, como eu falei aqui também no início, a atacar determinados setores, porque não é interessante para eles. Os seus grupos de amigos que cresceram, estudaram juntos e foram criados juntos, entendeu? Não é interessante para essa turma atacar os setores, né, que hoje lucram com desemprego na nossa cidade, que hoje lucram tem uma Salvador extremamente desigual, a Salvador dos ricos e a Salvador dos pobres, né? À toa que o Baiana System já diz, né? Me dizem que cidade que você se encaixa, cidade alta ou cidade baixa, porque é isso, entendeu? Quem tá lá tá esquecido, tá à margem, mas quem tá, né, aqui onde tem tudo, e assim, não é atacando, né? Porque, ok, que tenha uma cidade que as pessoas tenham acesso ao básico, ao mínimo, mas não tem como você falar em igualdade, não tem como você falar em dignidade quando tem uma maioria da parcela da população sem conseguir nem sobreviver. Então, eu acho que é principalmente isso, Ivan. As pessoas precisam se organizar para poder decidir e ter esse espaço, e ter uma prefeitura que, de fato, incentive, seja através do trabalho da reciclagem, seja através de frentes de trabalho, que a gente pode também pensar como organizar de autoconstrução. No caso do MLB, a gente defende isso, né, das nossas moradias, e que isso também gera emprego, renda e vários outros exemplos, entendeu? E por isso que a gente vai construir esse programa em conjunto com esses movimentos, com essas pessoas, como é o caso lá da ocupação, que tem gente também que cata latinha, que faz o seu corre, que bota uma guia no carnaval, em outros momentos do ano também, para poder sobreviver, entendeu? Então a gente tem uma galera que sabe como resolver isso, que é essa parcela que está sendo excluída. Você comentou ainda há pouco sobre a pesquisa do ICS, a do mapa das desigualdades entre as capitais, e ainda segundo esse estudo, Salvador também está ali no topo no quesito pobreza e no quesito desnutrição infantil. A gente tem a maior quantidade de crianças de 0 a 5 anos que passam fome, que têm uma alimentação incipiente. Tem estratégias para minimizar, pelo menos, essa situação na capital? Eu acredito que sim. Inclusive, a gente fortalecendo alguns determinados equipamentos públicos. O nosso movimento de luta nos bairros tem uma campanha que é muito interessante, da campanha contra a fome, que é de ocupação dos supermercados. A gente fez isso no final do ano passado, e isso gerou centenas de cestas básicas para o Brasil. E para vocês terem ideia de como essa organização popular ela é muito importante, ela é muito válida. Foram essas cestas que, no mês passado, toneladas de alimentos salvou lá os nossos companheiros do Rio Grande do Sul. Foram para as famílias. Como é essa ocupação nos supermercados? A gente organiza as famílias a partir do movimento de luta nos bairros, entra nos mercados e apresenta a demanda da quantidade de cestas para as famílias. Porque, assim,
se a gente for olhar hoje nos grandes Carrefour da vida, são bilhões de reais de lucro por dia, por ano, por mês. E toneladas de alimentos, às vezes, jogadas no lixo. E toneladas de alimento mandada para soldados israelenses ou coisas do tipo, assim, porque está sobrando comida. E o lucro deles é de perder de vista. Então, que se faça o mínimo, que é garantir a alimentação para a população. E essas iniciativas, como a do MLB, de organizar as suas campanhas contra a fome, mostra que nos nossos territórios, na nossa ocupação, nossas crianças não passam fome. Porque a gente não só se organiza para lutar contra a fome, mas a gente tem experiências de cozinhas coletivas, solidárias, né, de organizar os nossos próprios mutirões, desde que a gente ocupa e até depois também. Então, no caso de Salvador, a gente poderia pensar isso em um tamanho muito maior. E, inclusive, fazer esse mapeamento, atualizar, na verdade, porque já existe esse mapeamento, né, como você falou, são várias crianças que hoje não está tendo o que comer, como já aconteceu, né, situações de você ver aí UPA, posto de saúde, às vezes a criança chega doente e você vai pensar que é uma doença, é fome, entendeu? É fome que esse povo está passando e, na maioria das vezes, chega do posto de saúde e não consegue nem fazer um exame. Tem que voltar para casa, porque, né, no posto de saúde, a gente chega, o médico olha, diz, pode ser isso, pode ser aquilo, dá um remédio e manda para casa. Então, o povo está cansado disso, entendeu? A verdade é essa, a gente está cansado disso. E eu volto a dizer que tem alternativa. A gente só precisa, de fato, se organizar. E, assim, é um trabalho difícil, porque cada um tem o seu trabalho, cada um de nós tem o seu trabalho, tem a sua vida individual, mas eu queria dizer que a vida coletiva, ela vale muito a pena, porque tem as conquistas individuais, como é o caso de conquistar uma casa, de conquistar através da luta e não através da compra de voto, uma cesta básica, entendeu? Através de luta, você mostrar para aquela família que ela pode conquistar, é só ela se organizar, não tem dinheiro que pague, entendeu? É a melhor coisa que a gente pode tirar desse processo político que a gente está construindo, histórico no nosso país, e apontar para outro caminho. Porque se tem muita gente que tem medo de revolução, eu tenho medo de ver a cada 23 minutos um jovem sendo assassinado. E isso, André, no caso do nosso país, e a Letícia até falou, não foi, Letícia, do Estado, assim. Eu vi uma declaração recente também do governador, você falou dessa da escola, eu lembrei dele dizer, não, porque os índices de segurança pública, né, tem que ser comemorado. Então, assim, eu queria dizer que não tem que ser comemorado, governador, porque a falta de segurança do nosso estado, na nossa cidade, ela é uma vergonha. A gente não tem paz. E eu queria dizer e estender isso também para a Prefeitura de Salvador, que, ao invés de ir desse mesmo caminho de militarizar a guarda, de achar que o caminho é mais polícia, de achar que o caminho é mais repressão, é mais violência, que vocês se preocupem em investir no básico, no principal, que é saúde e educação. E o resto a gente corre atrás, porque a gente corre mesmo. E como corre. Como é que você pretende lidar com o problema do lixo em Salvador? Né? Porque Salvador é uma cidade que produz muito lixo, como toda grande capital, e não faz uma coleta seletiva, não tem um trabalho para gerar emprego até através desse lixo. Como é que você pretende lidar com isso? Então, eu acho que tem várias iniciativas interessantes, né, de reciclagem, e eu acho que primeiro tem que haver um interesse, né? A gente falou aqui de algumas iniciativas em relação às cooperativas e tudo mais, mas eu acho que também não há interesse dessas gestões que a gente tem aí de resolver, sabe? Que Salvador não seja uma cidade, não só que tenha uma coleta seletiva, que tenha, como é que eu posso dizer, não só nos bairros ricos, entendeu? Uma coleta organizada, mas como também eu vejo lá no bairro mesmo. Aí por isso que é normal a gente dizer, a culpa é do povo, porque quando chove, aí alaga tudo, a água vem na nossa canela, aí fala, mas é culpa do povo que fica jogando lixo na rua, ou coisa do tipo, mas a verdade é que a gente não tem. E eu aposto que qualquer trabalhador aqui, que é da limpeza urbana, vai concordar comigo e dizer que não só o seu salário não é o que poderia ser, né? E aí, por exemplo, eu defendo que no caso do prefeito, e eu, enquanto prefeita, recebo um salário de professora, por que não? Que eu recebo um salário
ou os vereadores também recebam um salário de professor. Por que eles não defendem isso? Trabalhador comum, né? E um trabalhador comum, entendeu? Para poder não ficar se sentindo melhor do que os outros também, até por isso. Mas eu digo mais, no período da pandemia, eu tinha um camarada que ele trabalhava e ele tinha que sair de madrugada do subúrbio, ele pegava um ônibus 6 da noite, aí trabalhava 10 da noite, aí ficava na Barra até de madrugada, esperava o ônibus voltar a circular para poder ir para casa, trabalhando mais, sei lá, de 14, 15, 16, 17 horas de relógio, porque se você conta o tempo que a pessoa se deslocou, que ela ficou lá esperando, plantada, para poder pegar no batente, porque o ônibus, por exemplo, na época da pandemia, só estava circulando em horários específicos. Só que a prefeitura não queria saber se aquele trabalhador estava se matando para poder manter a cidade limpa. Então, assim, eu acho que é pensar nesses exemplos, assim, como esse desse colega que trabalhou e que, infelizmente, não teve o seu verdadeiro reconhecimento, a sua valorização. E a gente sabe que quando tem uma greve, o bicho pega. Vai os trabalhadores da limpeza urbana fazer 2, 3 dias de greve. Como vai ficar linda a cidade. Vai ficar linda. E por isso que a gente defende, inclusive, que a classe trabalhadora se organize e faça greve, para poder lutar por melhores condições de trabalho e de salário, de condições, né, que garanta você poder ter o mínimo. Então, eu acho que a proposta de você criar hoje não só locais de reciclagem, de você resolver o problema do lixo, é você colocar como central, assim, não dá pra gente ter um poder público que, aí eu digo pra vocês, é rico, tem muito dinheiro, mas não tem prioridade. Porque eles vêm pra cá chorar miséria justamente por isso, porque quer que o povo seja bobo e ache que, não tem dinheiro, então não dá pra resolver. Tem sim. Pois é, como a gente recebeu de presente do nosso presidente, nosso diretor-geral Lute Lima, um terceiro bloco, vai ser inevitável fazer mais um intervalo. A gente vai, rapidinho a gente volta, não muda o canal do TV, não muda a sintonia da Rádio Câmara, que a gente volta já para conversar. Obrigada, e falar sobre segurança e também sobre um tema livre, tá bom? Já, a gente vai e volta. Como é que dizia o professor Raimundo? É VAPT e VUPT. Pois é, conforme prometido, voltamos para o terceiro e último bloco. Ela disse que gostou tanto que queria morar aqui. Como ela é mulher de ocupação, eu tô até com medo desse negócio. Não. Todo mundo foi embora. Não, que aqui tá cumprindo uma função social legal. Que bom, estamos de parabéns então, né? Não. Graças a Deus. Seguinte, agora a gente vai falar sobre segurança e teremos também eu tenho que dar uma cereja do bolo, esse pessoal que vem para cá trabalhar, um tema livre. Né? Segurança é um problema que o tempo inteiro os líderes políticos, os governantes municipais e estaduais jogam um pro peito do outro e jogam também no presidente. A segurança não é um problema nosso, é um problema do Estado. Não é um problema do Estado, é um problema do governo federal. Enfim, e Salvador hoje é um território, um campo minado das facções. É uma verdade, é uma realidade. Eu não vou dar o nome às facções, que eu não vou fazer propaganda disso aqui na televisão, não é a função da TV Câmara, mas você que é cidadão de Salvador, você que mora em Salvador, em qualquer lugar de Salvador, você sabe disso. Aqui no centro da cidade, que é o centro turístico da cidade, a gente vê as paredes manchadas com as siglas das tais facções. E aí, o que você vai fazer como prefeita? Você vai assumir o problema, a situação em cara de frente, ou vai dizer que o problema é de Jerônimo, que atualmente é o governador do estado, ou vai dizer que o problema é de Lula, que atualmente é o presidente da República? Como é que vai ser a Aslane de segurança? Você tem a guarda municipal, lembrar disso. Justamente, André. E assim, eu vou além e queria dizer que no caso do nosso estado é tão grave que a Bahia lidera o ranking de assassinatos. Então, a polícia da Bahia que mais mata. Eu falei, né, anteriormente sobre, infelizmente, a Guarda Municipal está seguindo o mesmo caminho de militarização e nós somos contra, né, essa militarização. E se você for, inclusive, fazer uma breve pesquisa entre os policiais, que são os que mais matam, mas também morrem, ou quando não é de bala, é de depressão, é de vários outros problemas, também são a favor da desmilitarização, porque a quem serve isso? A gente precisa se perguntar. A gente falou aqui de um exército de reserva que está desempregado, que está marginalizado, que está sem emprego, sem educação, sem perspectiva,
Então, a gente sabe também que isso interessa muito. E não é só do governo, não é só, como você falou, de ficar jogando para o outro. É de uma política de Estado que diga, não, nós vamos combater o narcotráfico fechando nossas fronteiras para, na hora que passar um helicóptero de um senador cheio de cocaína, a gente, né, interceptar, ou um avião da FAB cheio de droga, e como aconteceu. E assim, a gente fala dos problemas que acontecem nos bairros, mas a gente sabe que, infelizmente, de onde vem o problema não é das periferias. O problema, ele vem de outro, ele vem de fora. Então, que a gente crie uma segurança pública que, de fato, enfrente esses grandes monopólios, esses grandes... que interessa, esse grande público que se interessa muito pela violência, pela marginalidade, por uma juventude que seja muito facilmente recrutada para o tráfico do que para a escola, ou para um esporte, para qualquer outra questão. Então, sim, nós temos que enfrentar, e por isso que nós temos um programa que hoje coloca como ordem do dia a desmilitarização das polícias, que vem desde o período da ditadura militar, então com práticas de tortura, com práticas desumanas, entendeu? Que foram aplicadas não só naquele período, mas é que até hoje, qualquer mãe que já perdeu seu filho pela violência policial sabe muito bem o que eu estou falando. E não é à toa que existem organizações como Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. E não é só a mãe que não dorme não, viu, gente? Tem mais gente que não dorme, porque a gente sabe muito bem que uma furadeira, né, um guarda-chuva vai ser motivo ou álibi para dizer, não, pensei que era uma arma, então estou aqui em legítima defesa. Então a gente tem que ir, de fato, na raiz do problema. E aí, eu queria dizer que a gente pode sim solucionar isso e aliviar para os dois lados, né? Tanto da população, mas também de quem está na segurança pública e que poderia, sim, cumprir um papel de nos proteger. Porque parece que a gente está, né? Como é que eu posso dizer? Generalizando, aí você vai olhar um caso isolado, específico. Não, a gente tem que olhar como um todo. A corporação em si, não estou dizendo do trabalhador, daquele cara, né? Lá, pai de família, daquela mãe. Eu estou dizendo de uma instituição que hoje, da forma que está organizada, só prega fascismo. Só prega na cabeça das pessoas um inimigo. E quem é o inimigo? O inimigo que eles criaram lá na ditadura é quem? É o povo, é a população, é os estudantes, é o trabalhador. Então tem que matar, tem que caçar, tem que torturar, tem que tirar a verdade a todo custo. Então, que a gente acabe com isso. Acabando com isso, e aí a gente vai, inclusive, vendo como é que isso vai se reproduzindo, né? Nessa lógica de guerra às drogas. Que guerra às drogas? Antes era guerra à capoeira. Antes era guerra a várias coisas. A guerra ao samba, a guerra a tudo. Então, todo século, todo período tem uma desculpa, tem um álibi. Mas, na verdade, é para esconder, para maquiar que o nosso problema e a questão é muito mais embaixo, assim, sabe, André? Eu acho que é isso. Eslane, você falou aí da desmilitarização, né? Que vocês são a favor da desmilitarização. Para muita gente esse termo não é claro. Eu queria que você explicasse o que é de fato a desmilitarização, porque a UP defende o fim da polícia militar. Como seria esse fim? E o que vocês colocariam no lugar, né? Vamos desmilitarizar e vamos resolver como, né? O que vem no lugar da polícia militar? Como vocês fariam isso em termos práticos? Olha, primeiro você colocando a própria população à disposição da sua segurança. Nas nossas ocupações, a gente vive pequenos exemplos de poder popular. Quando já acontece um problema entre uma família e outra, a gente não chama a polícia, porque a gente sabe como resolver. Quem é que conhece quem, sabe? No bairro, geralmente, a gente chama a polícia? Não chama. A gente, pera ainda fulano, porque a mãe é ciclana, é filha de Beltrana, e não sei quem e tal. E a lógica é justamente inserir a população. Eu estou dizendo isso aqui desde o início porque parece que é pouca coisa. Mas quando você coloca o povo para decidir as coisas, a situação muda. Porque, de fato, dizem para nós, não, o povo não sabe votar, o povo não sabe escolher. A culpa é do povo, a culpa é do povo. Mas quando é que o povo é chamado para decidir? Na hora da eleição. Aí, na hora da eleição, aí vem aquele fulano que se aproveita para comprar voto, para fazer, para acontecer, para manter os seus privilégios e dos seus grupos e aliados que os financiam. Então, assim, o povo não é chamado para decidir. E desmilitarizar
é principalmente mudando essa lógica que eu falei. Uma lógica que foi inventada no período militar, entendeu? De colocar o povo como um inimigo central. Porque a gente não tem hoje um exército, no caso das Forças Armadas, que também não passou por um período de justiça, de transição. Porque tem vários militares que até hoje recebem rios de dinheiro do poder público, ou de aposentadoria, ou eles, ou seus filhos, ou seus netos e bisnetos. Então são 30 mil, 50 mil reais por mês de dinheiro público, de pessoas que não lutaram para poder combater o comunismo, coisa do tipo, mas que, nos porões da ditadura, fizeram atrocidades. Então, assim, mudando essa lógica de tirar essa polícia das ruas e colocar, no caso, a gente tem o exemplo da guarda, mas que seja uma guarda para poder, como é que eu posso explicar assim em detalhes, ajudar nessa boa convivência da população. E é de uma população, como a gente falou aqui, com emprego, com renda, que não tenham crianças passando fome, que não tenham pessoas na marginalidade completa em situação de rua. Então, assim, você consegue, de fato, harmonizar. Então, você iria tirar de campo essa polícia com essa mentalidade, com esses fóruns que julgam, porque você não tem um júri de fato popular, você não tem o povo, inclusive, inserido nas eleições dos juízes, né, daqueles que hoje estão ocupando grandes espaços de poder e que é sempre aquela mesma casta, né, que um escolhe o outro, que escolhe o outro, e está tudo lá em cima. E pessoas que não vivem a nossa realidade, não sabem nada do que a gente passa, que viveu a pão de ló a vida toda, né, que viveu no bem bom a vida toda, e que acha que numa canetada só pode dizer quem é que vai ser despejado, quem é que não vai ser, quem é que vai, né, pagar determinada pena ou não, enfim. Eu acho que é principalmente isso, invertendo essa lógica aí, né, de que o inimigo somos nós e que não, a gente tem outras formas de organizar a sociedade, de resolver os nossos problemas, e parando com essa lógica de dizer que tem algo a combater. Então, a gente sabe que não é, de fato, essa verdade. Letícia. A gente tem ainda é uma realidade a questão da violência contra a mulher. Eu queria fazer essa pergunta exatamente para a senhora ser uma candidata que já deve ter visto, ou talvez até vivido, situações desse tipo. A gente já ouviu falar, tanto por parte da Defensoria Pública, do Ministério Público e da própria Secretaria de Segurança Pública, de que esse é um tipo de crime o mais difícil de se lidar, porque é o mais difícil de se prever. Então, eu consigo, às vezes, lidar com tráfico, eu posso lidar com um assalto a banco, eu já sei quem são, como vão agir, mas a violência contra a mulher, ela ainda carece de informações para que a polícia se antevenha. Querendo ou não, se trata de uma questão social. A senhora tem algum projeto, algum plano para lidar com essa demanda? Com certeza. E a gente tem um protótipo disso, né, que é a ocupação de mulheres, Casa Preta Zeferina. E essa ocupação funciona aqui do lado, no Santo Antônio Além do Carmo. Era uma escola pública que estava abandonada e que foi fruto de uma ocupação. A Casa Preta Zeferina hoje é uma casa de referência que acolhe mulheres vítimas de violência. E desde o seu primeiro dia foi capaz de tirar uma mulher que estava em cárcere privado da mesma rua onde a gente fez a ocupação. E essa ocupação há 2 anos está lá cumprindo esse trabalho, sem apoio do governo, sem apoio do Estado, sem apoio de ninguém, de maneira autossustentada, através de campanhas, de vaquinhas, de brechó, de tudo que você imaginar. Então, as mulheres se organizam para poder salvar suas vidas. E a gente acredita que a prefeitura não pode, na contramão disso, fazer como fez agora, a pretexto de dizer que não tem demanda, fechar casas, como foi o caso da Loreto Valadares, que fechou recentemente, e na manchete disse que não tinha demanda. Então, assim, uma cidade que as mulheres estão sendo agredidas todo santo dia, mas que, na verdade, não tem uma estrutura, porque as delegacias não funcionam 24 horas. A gente já acompanhou, inclusive, casos onde a nossa acolhida não conseguiu prestar queixa porque não tinha um plantão lá para poder a vítima poder prestar queixa. Então, pensa uma mulher que foi violentada, uma mulher que sofreu agressão do seu marido ou de terceiros.
Então, na nossa opinião, a prefeitura ela tem que cumprir com um papel hoje urgente de acolher essas mulheres que são vítimas de violência e seja com equipamentos públicos, como é o exemplo da Casa Preta Zeferina, e assim, equipamentos públicos em todos os bairros, porque muitas mulheres não têm nem acesso ao transporte público para ir prestar uma queixa, para poder procurar um acolhimento, ou então, para quando não chegar no espaço de denúncia, ouvir que a culpa é sua, porque já aconteceu isso também. Ah, mas o que foi que você fez para ser agredida? Então, revitimizando, né, a vítima, que é o que a gente, infelizmente, vê acontecendo no nosso país. E a violência, né, não só essa de gênero, política também, que nós mulheres sofremos, a gente teve exemplo. Tem vários exemplos, infelizmente, no nosso país. E a gente traz o exemplo da Marielle Franco também, que é um exemplo disso, do ódio, né, que se tem a nós, mulheres, ocupando qualquer espaço de poder, ou qualquer espaço. Porque ainda nos tempos de hoje, em pleno século XXI, a lógica é de dizer, se você é mulher preta, o seu lugar não é mandando, o seu lugar não é ditando, dizendo, ou muito menos governando, é aceitando ali aquele salário de miséria, dizendo amém, servindo. Então, nós estamos aqui, de fato, para poder quebrar com essa lógica, para poder dizer que no nosso partido nós não somos cota, para poder dizer que na Unidade Popular nós somos a maioria, nós somos as presidentes, nós somos as pessoas que têm, sim, a responsabilidade hoje de cada vez mais ser pessoas capazes de dirigir um estado, um país, uma cidade, porque a vida todo dia prepara a gente para isso. E não é só para pilotar fogão, como muitos ainda querem dizer que é o nosso lugar. E eu queria muito agradecer a vocês e mais uma vez fazer o convite para quem ainda não é filiado no nosso partido, se filie na Unidade Popular, porque vale muito a pena a gente construir essa luta coletiva e a eleição vai passar e a gente vai construir mais luta, apesar da nossa luta ser invisibilizada todo santo dia, mas a gente está aqui, ó, com o Jornal Verdade, com o espaço da TV Rádio Câmara, e é isso. Ivan, última pergunta de segurança para a gente encerrar com uma pergunta livre que quer fazer. Você falou aí sobre a questão da polícia, a guarda municipal, e aí eu quero perguntar o seguinte: Salvador, as gestões têm construído muitas praças, requalificado muitos equipamentos públicos, mas a gente tem um índice de vandalismo enorme, por ano o prejuízo é grande, e ao mesmo tempo a gente tem uma guarda municipal que também tem um custo altíssimo dentro aí dos cofres do município, né? Como seria a atuação da guarda municipal na sua gestão? Seria uma atuação, eu acredito, primeiro da gente ter um prefeito, porque a gente hoje tem mais, sei lá, um promotor do que um prefeito. Você falou, tem praça, tem festa, tem carnaval, tem tudo, mas não tem o essencial para a população, que é vários temas que a gente debateu aqui. Porque se a gente for para a saúde, para a educação, e todas as pessoas que eu dialogo, todo santo dia falo, eu pergunto, o que seria prioridade para você na cidade? Saúde e educação. Saúde e educação. Mas onde a gente vê o nosso dinheiro sendo aplicado, investindo, e os lucros rendendo para poder manter, né, o privilégio de uma minoria é festa, umas obras que não é importante. É importante a partir do momento em que os setores mais urgentes, mais emergenciais, sejam resolvidos. E aí sim a gente poder cuidar da nossa cidade, poder cuidar do nosso bem-estar. E a Guarda Municipal poder entrar nisso, em um setor em que possa acolher a comunidade, possa cuidar, né, dessas famílias, poder cuidar dessas crianças, e não como a gente vê, eu citei o exemplo aqui do Carnaval, mas eu poderia citar o exemplo da Joana Angélica, de quantas famílias a gente já viu ali sendo agredidas, sendo perseguidas por ter ali a sua guia de fruta, de verdura sendo vendida, e enquanto não se dava solução a isso, a alternativa era o quê? Porrada. Então a gente acha que o caminho não é esse. O caminho é você ir priorizando o que é prioridade. E assim poder resolver os agentes que estão, inclusive, sem serem chamados, que estão aí aguardando concurso, enfim, várias problemáticas. Pois é, eu vou iniciar as perguntas livres, e a gente tem pouco tempo, vamos encerrar rapidinho o programa. Mas eu queria saber o seguinte: vai que você
Não estou jogando praga não, viu? Minha boca é boa. Mas você não ganha, não vai pro primeiro turno, pro segundo turno, e no segundo turno um eventual candidato da direita e um da oposição, você também representa, de certa forma, a oposição. Você apoia alguém no segundo turno ou sai da eleição? Olha, então, a gente acredita que a eleição, ela só tá dada depois que abre as urnas. Lógico. Então, eu posso falar com você, nesse momento, que a nossa posição é de defender um programa revolucionário para Salvador, coisa que só a gente defende. Não tem outro partido, não tem outra organização que defendam um programa revolucionário, um programa que, de fato, coloque o nosso povo no centro, que seja a expressão desse povo. Eu estou aqui eu posso dizer, né? Eu acho que a expressão disso, porque eu vivo todos esses problemas que a gente está falando aqui e quero resolver esses problemas, porque é resolvendo esses problemas que eu vou resolver a maioria dos problemas de Salvador e da minha vida. Mas o processo eleitoral, ele está colocado hoje para a população, infelizmente, como você falou aqui no início, como se só existissem 2 candidatos. E que bom que a TV Rádio Câmara proporcionou à população saber que tem outras opções, que o jogo político não gira em torno do interesse de 2 grupos e que, se você for olhar de um determinado ponto de vista, são os mesmos interesses que estão sendo garantidos, de uma minoria. Então, eu acredito que nós somos contra o fascismo, nós somos contra o capitalismo, nós somos um partido antirracista e vamos, sim, sempre pela via da esquerda revolucionária, apontando um caminho para o nosso povo e, com certeza, contra essa direita hegemônica que tem aí na nossa cidade, que conta, inclusive, com o apoio daqueles que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro, como é o caso do PL. Ivan. Você é a candidata mulher e a gente sabe que as eleições, teoricamente, são decididas pelas mulheres. Na prática, infelizmente, ainda tem muito que se conquistar, muito que lutar. Eu estou há 11 anos no ar com um programa provocando as mulheres para participar da política, né? Porque eu entendo que as mulheres precisam estar no contexto político em mais quantidade, né? Como é que você pretende dialogar com essas mulheres, já que eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade de ter esse diálogo? Como é que você pretende dialogar com essas mulheres, fazer com que elas entendam a importância da política no nosso dia a dia e que a política é que decide o nosso dia a dia? Eu pretendo, assim, dialogar com essas mulheres dizendo, venham se organizar, porque não dá para você dizer que a mulher ela tem que estar num espaço de poder e você não permitir, não proporcionar o mínimo para essa mulher. Porque não dá para, por exemplo, a gente organizar uma plenária de trabalhadoras, e eu vou usar esse exemplo porque é a nossa vivência, e você não organizar uma creche para as crianças e dizer, vai ter que ter uma comissão de creche para cuidar das crianças, enquanto nós, mulheres, estamos ali nos formando. Seja uma comissão de homens ou de mulheres. Então, no nosso partido, a gente prioriza a nossa formação política, porque o que a sociedade capitalista faz é nos destruir enquanto indivíduo, é acabar com a nossa autoestima, é potencializar em nós o machismo, o racismo, para que a gente não entenda que é nosso papel mudar a nossa realidade. Então, eu digo para as mulheres, eu digo para você e chamo também essas pessoas para poder estar se organizando e serem protagonistas, porque a gente não quer um partido que meia dúzia de pessoas mandem e desmandem. A gente quer um partido onde todas as pessoas que estejam organizadas neles, desde pessoas como eu, que sou a presidente, ou as pessoas que estão no nosso núcleo agora e que estão decidindo e que vão decidir não só sobre as eleições, mas que vão decidir sobre os rumos do país que a gente quer. E aí, quando chegar o momento de eleição, a gente vai ter pessoas que vai disputar o processo eleitoral, porque a gente não vai se abster desse espaço que é o parlamento, já que hoje ainda se gira em torno do parlamento essa ideia de que a mudança vai acontecer por lá. A gente sabe que a mudança só vai acontecer através de uma revolução. Mas enquanto a eleição for o ápice, né, dessa participação popular, enquanto as pessoas não ocuparem de fato os seus espaços e se levantarem para poder mudar essa realidade, e a gente sabe que isso vai acontecer cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, a gente chama essas pessoas para poder se organizar
e entender que partido é um espaço de acolhimento, é um espaço de fortalecimento. A gente sabe que não é assim na maioria. Inclusive, a imensa maioria hoje está aí para poder, na realidade, manter as coisas como elas estão. Então, por isso que também a necessidade de um partido como o nosso. Letícia. Vou aproveitar a deixa de André logo no início do programa e citar Lídice da Mata. Ela também foi uma política e foi uma prefeita que disse ter sido muito perseguida e que não conseguiu fazer aquilo que ela desejava por Salvador, já que ela não teve apoio. Se você for eleita, muito provavelmente até pela quantidade de pessoas que estão no partido pleiteando ali a vereança, você não vai ter a maioria, você não vai ter esse apoio. Como é que vai ser para conseguir governar? Principalmente, se a gente pensar que, eu sei que você fala muito sobre essa questão do povo, o povo que vamos fazer algo conjunto, né? Mas existem ritos, existe uma legislação que deve ali ser cumprida, até porque se não for, isso pode ser judicializado, a gente vai até para o STF, como a gente tem visto muito ultimamente. Então, como fazer as ideias, os projetos se tornarem prática, tendo ali uma Câmara que pode não ser a favor das suas ideias, dos seus projetos, das suas pautas? Eu volto a dizer que o caminho é o povo, porque quem perdeu a fé no povo, e já existia um filósofo militante também, né, porque não só um pensador, mas o Vladimir Lenin, ele falava muito que a gente perde a força quando a gente se desliga das massas. E hoje o maior erro dos partidos, eu digo de esquerda, o que estão nesse caminho que da esquerda foi justamente se desligar das massas e engessar o movimento social. Porque se a gente for concordar agora o que aconteceu na Bolívia, alguns dizem que foi uma movimentação de uma farsa, mas eu acredito que o povo se levantou para dizer não ao golpe, né, que os militares queriam dar. E a gente entende que no caso do Brasil, você não precisa não seguir as regras para você levar um golpe. Eu vou ter que citar aqui a Dilma Rousseff porque foi isso que aconteceu. Você não precisa seguir a cartilha que a eleição, ou que a legislação burguesa, ou que os partidos e parlamentares acreditam ser o correto. Você tem que governar para o povo, você tem que garantir que as leis elas sejam cumpridas, porém, na hora que aqueles que mandam de verdade no jogo político querem mudar a estrutura, eles não respeitam as regras, é isso que eu quero dizer. Porque se é verdade que a presidenta Dilma levou um golpe, não foi por conta, né, das pedaladas ou de qualquer outra desculpa que foi dada durante o período, e a gente sabe hoje mais do que nunca que foi, sim, fruto de um golpe. E a burguesia do Brasil, a burguesia internacional, está a todo custo tentando, com o apoio dos Estados Unidos, dar um golpe no nosso país. E é um golpe, não é para poder manter a democracia, é justamente para poder explorar mais ainda da classe trabalhadora, é para poder dizer, olha, o que vocês estão dando para nós é pouco, a gente quer todos os recursos naturais, a gente quer a Amazônia, a gente quer todas as terras indígenas, todas as riquezas que o Brasil hoje produz, e para isso a gente infelizmente vai ver prefeitas como eu governando para o povo e ainda tendo uma oposição que vai dizer não, pera ainda. Mas esse aqui não é o interesse do meu grupo que apoiou a minha candidatura. Mas eu vou dizer, se eu estiver com o povo, se nós partidos e os movimentos estiverem fortalecidos e entendendo o seu papel nessa defesa, as massas decidem muita coisa. E foi importante as jornadas de junho para poder desmoralizar Bolsonaro, para poder, inclusive, garantir que ele não fosse reeleito. E assim vai. Mas tem gente que gosta de subestimar o papel do povo. E o diferencial da Unidade Popular é que diziam pra gente que a gente não ia nem existir, porque o nosso partido, um partido como esse, a gente foi lá e provou que era capaz. 1.200.000 assinaturas, estamos aqui tentando quebrar essas regras, né, de cláusulas de barreira, né, de poder se apresentar e de chamar o povo para lutar, porque o povo, de fato, está carente de um movimento que não seja... que seja consequente, na verdade, né? De um movimento que seja consequente, de um movimento que não traia o povo.
Eu acho que é isso. Bela. A UP é um partido muito recente, né? Vocês têm 5 anos só de vida, né? E no site da UP tem lá muito claro, muito explícito, que vocês não aceitam financiamento da burguesia nacional nem internacional, só de trabalhadores. Eu queria que você explicasse como que isso tem sido viável para vocês, considerando o pouco tempo de vida do partido e a pouca visibilidade que vocês ainda têm diante desses trabalhadores. Muitos trabalhadores não conhecem ainda a UP. Então, tem sido viável, tem sido sustentável esse financiamento único, exclusivamente via trabalhadores? Tem sido difícil. Nos perguntam se a gente tem uma sede, ainda não, a gente não tem uma sede. Mas a autossustentação, a partir da nossa militância, tem provado uma coisa, que só o povo salva o povo. E a gente tem escutado muito isso a partir, né, das campanhas, das campanhas de solidariedade e de várias outras. Mas, a partir da contribuição hoje mínima dos nossos filiados, de 10, 20, 30 reais, de professores, de trabalhadores, de estudantes, de ambulantes, a gente tem conseguido minimamente organizar as nossas ações, apresentar a nossa alternativa, a nossa proposta com os nossos panfletos, com os cursos de formação que a gente faz e arrecada, com os nossos jantares, porque a gente faz jantar, bingo, várias iniciativas para poder se manter de maneira autossustentada. Porque se é verdade que durante o período eleitoral a gente só recebe 0,03%, é um negócio assim ínfimo em comparação aos outros partidos que têm bilhões, não só durante o período eleitoral, mas durante todos os anos. Preferimos nos manter assim. Por quê? Porque a gente não quer se vender. A gente não quer, sabe, ser mais um. E quando as pessoas assinaram a nossa ficha, falou, não quero que vocês sejam só mais um. Se for para legalizar, para virar mais um desses partidos aí, dessas legendas que você vê, né? Nasceu assim, mas virou outra coisa. Não, a gente não deu um trabalho retado para legalizar, para poder manter, para poder sustentar, para na primeira oferta você dizer assim, não, peraí, ainda abrir mão dos princípios do nosso programa, como você falou, tem lá o nosso programa, claro, não aceitamos, dia de empresário, porque esses que se vendem é um caminho sem volta. Pois é, tudo que é bom, a uma hora tem que acabar, e rádio e televisão a gente não tem todo o tempo que a gente tira. Fala o seguinte, hoje você só sai daqui com a sua carteira de sócia, viu, Letícia? A Letícia vai assinar. Fechado. Vai assinar a sua carteira. Porque eu vou dar honra às mulheres, viu, Ivan? Letícia assina a sua carteira da Rádio Câmara, sócia da Rádio Câmara. Isabela assina a carteira dela, sócia da TV Câmara. Você está daqui sócia. Eu agradeço a sua participação aqui. Já pode ocupar. Já pode, né? E mais, agora eu vou te dar 2 minutos para você pedir o apoio da população, é um direito seu, todos os pré-candidatos tiveram, e depois eu vou encerrar o programa agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos assiste, que nos ouve até agora, por favor. Gente, então, conheçam o nosso jornal A Verdade, porque a imprensa popular, ela é de fato um caminho para a nossa libertação, porque não adianta a gente continuar ali naquela mesma área de influência, né, dos mesmos jornais, dos mesmos canais que, infelizmente, na sua maioria, eu digo na sua maioria porque existem vários monopólios da comunicação no nosso país, que infelizmente não apontam alternativa e não diz de quem é a culpa desses problemas que a gente vive. Porque a saúde, a educação, a miséria, o desemprego, tudo isso vai de mal a pior. Só que eles não dizem de quem é a culpa e não apontam para nós uma alternativa, que é de se organizar, que é de estar cada vez mais coletivamente lutando pelos nossos direitos e mostrando para o povo que as coisas nem sempre foram assim, que elas não vão estar assim para sempre e que elas vão mudar. Então, conheçam a Unidade Popular, filie-se no nosso partido, construa os nossos movimentos de luta, como é o caso do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, o Movimento de Mulheres ao Gabenário, o movimento que hoje constrói uma corrente sindical, que é o MLC, o Movimento Luta de Classes, que está organizando trabalhadores terceirizados, trabalhadores técnicos, professores, ambulantes, no Brasil inteiro, diversas outras categorias, para poder lutar por melhores condições de vida e para varrer de uma vez por todas esses bandos de fascistas, de gananciosos que só querem lucrar acima da nossa vida, porque eu digo mais uma vez, toda a solidariedade às famílias do Rio Grande do Sul e aquelas enchentes poderiam ter sido evitadas caso a ganância daqueles que hoje governam para uma minoria não fosse garantido. Então, a gente sabe qual é a solução
E o caminho é a luta popular, é a nossa organização, é cada vez mais o povo ser poder. Pessoas com a minha cara preta, linda, poder ocupar os espaços e dizer como é que a gente vai construir a política desse país. Muito obrigada. Pois é, muito obrigado a você que assistiu o programa até agora, o Coletiva, você que também ouviu e está ouvindo pela Rádio Câmara de Salvador. Lembrar o seguinte, que assim como diz a máxima que o poder emana do povo para o povo, a TV Câmara e a Rádio Câmara emanam do povo e vão para o povo de Salvador. Acompanhe a programação, não precisa mudar o canal não, por favor, calma, segura o controle remoto, porque tudo que passa aqui na TV Câmara é feito sob medida, né, para você e para sua família, e também a Rádio Câmara de Salvador. Acompanhe a programação, fique ligado, muito obrigado por tudo, um beijo